lugares aonde ele deseja ir. Quando o homem não sai, você fica descansando e comendo a grama verde durante todo o dia. O asno, apesar de seus famosos coices, era um bom companheiro e simpatizava com o cavalo. Meu bom amigo, replicou ele, você realmente trabalha muito pesado, e eu gostaria de ajudá-lo. Por isso direi como pode fazer para ter um dia de descanso. Pela manhã, quando o escravo vier para amarrá-lo ao arado, deite-se no chão, e solte os maiores gemidos que puder, para que ele diga que você se encontra doente, e não tem condições de trabalhar. Assim fez o cavalo, e no outro dia o escravo saiu à cata do amo para comunicar-lhe que o cavalo estava doente, e não podia ser amarrado ao arado. Então, disse o fazendeiro, use o asno para fazer o serviço. Durante o dia inteiro, o asno, que só tinha querido ajudar um companheiro, viu-se compelido a dar conta da tarefa do outro. À noite, depois de desamarrado do arado, seu coração estava amargo, as pernas em frangalhos, o pescoço todo esfolado. O fazendeiro tinha permanecido no terreiro para escutar. O cavalo iniciou a conversa. Você é um bom amigo. Devido ao seu sábio conselho, pude descansar durante todo o dia. Enquanto eu, reclamou o asno, sou como toda essa gente de bom coração, que começa por ajudar um amigo, e acaba sendo obrigado a fazer as tarefas dele. A partir de agora, você deve puxar como sempre o arado, pois ouviu o amo ordenar ao escravo que o leve para o açougueiro. Se você ficar doente de novo, tomara que ele o faça mesmo, pois você é um companheiro preguiçoso. A partir de então não se falaram mais, aquele episódio tendo acabado com a amizade dos dois. Saberia me dizer a moral dessa história? Rodin, é uma boa história, respondeu Rodin, mas não percebo que moral pode haver. Não achava que você saberia, mas existe, e é muito simples. Apenas isto: se deseja ajudar um amigo, faça-o, mas de modo que os fardos dele não sejam colocados sobre os seus ombros. Não tinha pensado nisso. É uma sábia moral. Não quero assumir os fardos do marido de minha irmã. Mas há uma coisa: você empresta a muita gente. Os que pedem emprestado não lhe pagam? Maton sorriu o sorriso daqueles cuja alma está repleta de experiências da vida. Que emprestado de dinheiro teria êxito se os que pedem emprestado não pudessem pagar? O emprestador não deve ser sensato e considerar cuidadosamente se seu ouro terá um desempenho proveitoso para o credor, e se voltará em maior quantidade para ele, ou se será devastado por uma pessoa incapaz de fazer um uso inteligente do dinheiro, deixando-o sem seu tesouro, e obrigando aquele que fez o empréstimo a um débito que não pode acertar. Eu lhe mostrarei os objetos guardados em minha caixa de penhores e deixarei que eles lhe contem algumas dessas histórias. Ele trouxe para o aposento uma grande caixa forrada com pele de porco vermelha e enfeitada com desenhos de bronze. Colocou-a no chão e agachou-se diante dela, as duas mãos sobre a tampa. Exijo de cada pessoa a quem empresto dinheiro um penhor que fica guardado nesta caixa até que a dívida seja saldada. Quando pagam, devolvo-o. Se nunca o fazem, fico com o penhor como uma permanente recordação daquele que não foi digno de minha confiança. Os empréstimos mais seguros, de acordo com as experiências que tive com minha caixa de penhores, são para aqueles cujos bens têm mais valor que o empréstimo que desejam. São donos de terras ou joias, camelos ou outras coisas que podem ser vendidas para amortizar a quantia em débito. Alguns penhores são joias mais valiosas que a dívida. Outros são documentos estabelecendo que, em caso de não pagamento, o devedor passa automaticamente para o meu nome uma determinada propriedade. Fazendo empréstimos dessa natureza, asseguro-me quanto ao retorno do meu capital, mais os rendimentos, pois o empréstimo está baseado no valor dos bens. Em outra classe acham-se os devedores que têm capacidade para ganhar dinheiro. São como você, que trabalha ou presta um serviço em troca de uma remuneração. Eles têm algum tipo de renda, e, se são honestos, e não sofrem nenhum infortúnio, sei que posso contar com o pagamento do empréstimo, além dos juros combinados. Tais compromissos estão baseados no esforço humano. Temos ainda os que não possuem nada de valor, nem mostram capacidade para uma remuneração periódica. Vida é dura, e sempre existirá quem se veja derrotado por suas exigências. Aos empréstimos que lhes faço, ainda que tenha o cuidado de estabelecer quantias mínimas, minha caixa de penhores poderá censurar-me pelos anos vindouros, a menos que tais quantias sejam garantidas por bons amigos desses devedores, que os veem como pessoas honradas. Maton destravou o fecho e abriu a tampa. Rodin curvou-se avidamente para a frente.
No alto da caixa, uma echarpe cor de bronze descansava sobre um pano vermelho. Maton pegou a echarpe e acariciou-a. Isto ficará para sempre em minha caixa de penhores, porque o dono já passou há muito para a grande escuridão. Continuo guardando esta garantia mais como uma prova de sua própria recordação, pois ele foi um bom amigo. Fizemos muito bons negócios juntos até que, voltando de uma viagem ao leste, ele trouxe uma mulher para casar-se, uma mulher bonita, mas não como as nossas, uma criatura encantadora. Ele gastou todo o seu dinheiro para satisfazer os desejos dela. Veio até mim em grande desespero quando já se achava numa situação deplorável. Discutimos o assunto. Contei-lhe que o ajudaria a retomar seus próprios negócios. Ele jurou pelo grande touro que estava disposto a fazê-lo. Mas não era o que estava escrito. Numa briga, ela enfiou-lhe uma faca no peito. E ela? Perguntou Rodin. Sim, claro, isto pertencia a ela. Ele apanhou o pano vermelho, amargando um terrível remorso. A mulher atirou-se às águas do Eufrates. Esses 2 empréstimos nunca serão pagos. A caixa de penhores mostra ali, Rodin, que os seres humanos, sob a ação de fortes emoções, constituem um grande risco para o emprestador de dinheiro. Aqui, isto é diferente. Ele apanhou um anel de osso de boi. Isto pertence a um fazendeiro. Eu compro os tapetes de sua mulher. Os gafanhotos arrasaram-lhes a plantação, e eles ficaram sem comida. Ajudei o fazendeiro, e, quando houve a nova colheita, ele me pagou. Mais tarde ele voltou e me falou de estranhas cabras numa distante terra, tal como as tinha descrito um viajante, animais com pelos tão finos e macios, que deles se podiam fazer tapetes mais belos que quaisquer outros, já vistos na Babilônia. Queria trazer um rebanho, mas não tinha dinheiro. Assim, emprestei-lhe dinheiro para a viagem, e para comprar as cabras. Agora a sua criação já começou, e no próximo ano surpreenderei os nobres da Babilônia, cornos mais caros tapetes que sua grande fortuna pode comprar. Em breve estarei devolvendo seu anel. Ele insiste em me pagar imediatamente. Alguns clientes fazem isso. Perguntou Rodin. Se pedem para propósitos que lhes tragam de volta o dinheiro, sim, mas, se pedem por causa de suas imprudências, é preciso ter cuidado, pois você pode acabar ficando sem o seu dinheiro. Fale-me sobre isto, solicitou Rodin, retirando da caixa um bracelete de ouro incrustado com joias de raro desenho. As mulheres agradam ao meu bom amigo. Caçoou Maton. Ainda sou muito mais jovem que você, retorquiu Rodin. Concordo, mas desta vez você está supondo uma história de amor onde ela não existe. A dona deste penhor é gorda, enrugada, e tagarela o tempo todo, quase me levando à loucura. Houve um tempo em que ela e o marido tinham dinheiro e eram bons clientes, mas as coisas começaram a dar errado para o lado deles. Ela tem um filho a quem gostaria de tornar um comerciante. Assim, me procurou e pediu-me dinheiro emprestado para que o filho pudesse entrar como sócio do líder de uma caravana que viajava com seus camelos, negociando numa determinada cidade o que compravam em outra. Esse homem revelou-se um tratante, pois deixou o pobre do rapaz perdido numa cidade longínqua, sem dinheiro nem amigos, dando fora enquanto ele dormia. Talvez ele me pague quando for adulto. Até lá não tenho rendimento algum sobre o empréstimo, só muita conversa. Mas devo admitir que as joias valem mais que a dívida. Ela pediu seu conselho quanto à sensatez do empréstimo. Muito pelo contrário. Ela mesma imaginou o filho como um rico e poderoso homem da Babilônia. Sugerir outra coisa teria deixado a mulher enfurecida. Tentei com a habilidade dissuadi-la. Eu sabia dos riscos que esse jovem inexperiente estava correndo, mas, como ela estava oferecendo um penhor, não pude recusar. Isto, continuou Maton, balançando um pedaço de cordão de embrulho amarrado no nó, pertence a Nebatur, o negociante de camelos. Quando ele compra um rebanho cujo valor ultrapassa suas reservas, ele me traz este nó, e eu lhe empresto de acordo com suas necessidades. É um sábio negociante. Tenho confiança em seu bom tirocínio, e posso emprestar-lhe livremente. Muitos outros comerciantes da Babilônia gozam de credibilidade junto a mim por causa do comportamento correto que costumam ter. Seus penhores entram e saem frequentemente de minha caixa. Bons comerciantes são uma vantagem para nossa cidade, e isso permite que os ajude a manter os negócios que tornam a Babilônia tão próspera. Maton apanhou um besouro feito de turquesa, e atirou desdenhosamente ao chão. Um escaravelho do Egito. O dono dele não está preocupado com que eu receba de volta o meu dinheiro. Quando cobro, ele me responde:
Como posso pagar se o destino me persegue? Você já tem muito. Que posso fazer? O penhor pertence na verdade a seu pai, um homem de valor, de parcos recursos, que teve de hipotecar terras e gado para sustentar os empreendimentos do filho. O jovem conseguiu algum sucesso no início, e logo ficou empolgado com a perspectiva de obter uma grande fortuna. Era ainda imaturo, e suas empresas foram à bancarrota. A juventude é ambiciosa. Ela gostaria de encontrar atalhos para a riqueza e as boas coisas que esta propicia. Para conseguir ficar rapidamente rico, o jovem é capaz de fazer empréstimos insensatos. Como ainda não reuniu um bom número de experiências, não percebe que uma dívida desesperada é como poço profundo aonde se pode descer muito depressa e ali ficar, por muitos dias, lutando em vão para sair. É um poço de lamentações e remorsos aonde não chega a luz do sol, e a noite não traz um sono reparador. Mas não costumo tirar a força daqueles que pedem dinheiro emprestado. Encorajo-os, na verdade, recomendo sempre, desde que seja para um bom propósito. Eu mesmo fiz meu primeiro negócio bem-sucedido com dinheiro emprestado. Todavia, o que pode fazer o emprestador de dinheiro num caso como esse? O jovem se acha em desespero, e não consegue fazer nada. Está desanimado. Não tenta o menor esforço para saldar seu débito. Meu coração luta contra a ideia de privar o pai de sua terra e de seu gado. Você está me contando muita coisa que eu realmente queria saber, arriscou Rodin, mas ainda não respondeu à pergunta que lhe fiz. Devo emprestar minhas 50 moedas de ouro ao marido de minha irmã? Elas representam muito para mim. Sua irmã é uma excelente mulher por quem tenho grande estima. Se o marido dela me procurasse para pedir 50 moedas de ouro, eu o interrogaria quanto ao uso que estava pretendendo dar a uma soma como essa. Se ele me respondesse que seu desejo era tornar-se um comerciante e investir em joias e suprimentos finos, eu diria: quais são seus conhecimentos nesse ramo de negócios? Você sabe onde comprar a preços mais baixos? Sabe onde vender a preços vantajosos? Ele pode dizer sim a todas essas perguntas. Não pode, admitiu Rodin. Ele já me ajudou na fabricação de lanças e nas lojas. Então eu lhe diria que seus propósitos não são sensatos. Os comerciantes devem aprender o seu ofício. Por mais valiosa que fosse, sua ambição não teria chances de sucesso, e eu não lhe emprestaria dinheiro algum. Mas vamos supor que ele dissesse: sim, já ajudei muitos comerciantes. Sei como viajar a Esmirna e ali comprar a preços baixos os tapetes tecidos pelas donas de casa. Conheço igualmente muitos homens ricos na Babilônia dispostos a pagar bem por eles. Eu diria: seu propósito é sensato, e sua ambição, louvável. Ficarei feliz em lhe emprestar as 50 moedas de ouro, se você me der uma garantia equivalente ao valor do débito. Digamos que ele contra-atacasse. Não tenho outra garantia senão minha condição de homem honesto, e a palavra de que lhe pagarei bem pelo empréstimo. Eu seria obrigado a ponderar. Tenho em alta conta cada moeda de ouro. Se os salteadores roubarem essas moedas de ouro durante sua viagem a Esmirna, ou seus tapetes quando estiver voltando, você então não terá qualquer possibilidade de reembolsar-me, e meu ouro terá ido embora. O ouro, Rodin, é a mercadoria do emprestador de dinheiro, e fácil emprestar. Se você concede um empréstimo insensato, ele tem poucas chances de voltar para o seu bolso. O emprestador prudente deseja não o risco do empreendimento, mas a garantia de que vai ser reembolsado. É uma coisa boa socorrer os que estão em apuros, ajudar aqueles a quem o destino tem reservado contrariedades pesadas, prestar assistência aos que estão começando, para que eles possam progredir e tornarem-se cidadãos de valor, mas tudo isso deve ser propiciado com sensatez. Você com certeza ainda se recorda do asno da história e nosso desejo de ser úteis, podemos correr o risco de carregar os fardos que pertencem a outrem. Novamente me desviei de sua pergunta, Rodin, mas ouça minha resposta. Guarde consigo suas 50 moedas de ouro. Aquilo que você ganha com o seu trabalho, e aquilo que lhe dão como uma recompensa pertencem a você, e ninguém tem o direito de compartilhá-los a menos que você mesmo tenha essa intenção. Se quiser emprestar seu dinheiro a fim de aumentar sua fortuna, faça-o com cautela e diversificando os clientes. Não gosto de dinheiro parado, mas menos ainda de dinheiro mal emprestado. Há quantos anos trabalha como um fabricante de lanças? 3 anos completos. Quanto guardou, sem contar o presente do rei? 3 moedas de ouro.
Em cada ano trabalhado você deixou de adquirir boas coisas para economizar de seus vencimentos uma moeda de ouro. É como está dizendo. Então poderia economizar em 50 anos de trabalho, 50 moedas de ouro por sua abnegação. Seria realmente uma vida inteira de trabalho. Acha que sua irmã desejaria acabar com as economias de 50 anos de trabalho, para que seu marido possa fazer uma tentativa na profissão de comerciante? Bem, nos termos que você está usando, não. Então vá até ela e diga-lhe: trabalhei todos os dias, exceto os de descanso, durante 3 anos, da manhã à noite, e recusando a mim mesmo muitas coisas que meu coração desejava. Minhas economias em cada ano de trabalho e renúncia não passam de uma moeda de ouro. Você é minha irmã favorita, e eu gostaria que seu marido encontrasse algo que lhe trouxesse bastante prosperidade. Se ele submeter a mim um projeto que pareça sensato e cabível a meu amigo Maton, então lhe emprestarei de bom grado minhas economias de um ano inteiro, para que ele possa ter uma oportunidade de provar que tem condições de ser bem-sucedido. Faça isso, e, se ele tiver dentro de si a alma dos exitosos nos negócios, não encontrará dificuldade em prová-lo. Se falhar, ficará devendo a você uma quantia que poderá pagar-lhe em pouco tempo. Sou um emprestador de dinheiro porque tenho mais ouro do que posso usar em meu próprio negócio. Faço com que esse excedente trabalhe para os outros, e dessa forma produza mais ouro. Não posso me dar o luxo de correr o risco de perdê-lo, porque trabalhei muito, e recusei a mim mesmo muitas coisas, para ter condições de guardá-lo. Por isso, não o emprestarei mais, se não estiver certo de que ele se acha em boas mãos, e que voltará para mim. Tampouco o emprestarei, se não estiver convencido de que seus ganhos podem ser imediatamente pagos. Contei-lhe, Rodin, alguns dos segredos de minha caixa de penhores. Por eles, você pode perceber as fraquezas dos homens, e a ânsia que experimentam em pedir emprestado, ainda que não estejam suficientemente certos de que terão como saldar a dívida. Por aí você pode ver quão frequentemente suas altas esperanças de obter grandes lucros, se apenas tivessem dinheiro, não passam de esperanças falsas, que eles não têm capacidade nem treinamento para atender. Agora, Rodin, você tem condições de usar sua recompensa para ganhar mais ouro. Pode até tornar-se, se quiser, um emprestador de dinheiro. Se souber preservar adequadamente o seu tesouro, ele produzirá muitos lucros para você, e será uma rica fonte de satisfação e vantagens durante todos os dias de sua vida. Mas, se deixar escapá-lo, ele será uma fonte constante de remorsos e lamentações. O que deseja mais para esse ouro que você traz no alforge? Guardá-lo com segurança. Bem falado, replicou Maton, aprovando. Primeiro deseja guardá-lo com segurança. Acha que sob a custódia do marido de sua irmã, ele estaria realmente a salvo de uma possível perda? Temo que não, pois ele não é um bom guardador de dinheiro. Portanto, não se deixe enlear por qualquer sentimento de obrigação em confiar seu tesouro a quem quer que seja. Se quiser ajudar sua família e amigos, busque outros meios que não o de arriscar a perda de seu tesouro. Não esqueça que o ouro consegue escapulir de modo inesperado das mãos de todos aqueles que não sabem guardá-lo com inteligência. Consumir sua fortuna de maneira extravagante é o mesmo que deixar que os outros acabem com ela por você. Depois da segurança, o que deseja para seu tesouro? Que ele me faça ganhar mais dinheiro. Novamente fala com sabedoria. Ele foi feito para ganhar e crescer o máximo possível. O dinheiro emprestado sensatamente pode dobrar seus lucros antes que um homem como você chegue à velhice. Se arriscar a perdê-lo, arriscase igualmente a deixar de ganhar tudo que ele pode render. Por isso, não se torne a presa dos planos fantásticos de homens sem prática, que sempre acreditam encontrar meios de fazer o dinheiro alcançar lucros extraordinariamente altos. Tais planos são criações de visionários que nada sabem a respeito das infalíveis leis do negócio. Seja moderado naquilo que espera ganhar, para que possa garantir e gozar de sua fortuna. Empregá-la sob a promessa de retorno usurário é um convite à perda. Busque associar-se a homens e empreendimentos cujo sucesso é estabelecido, para que seu tesouro possa ganhar livremente com a perícia deles, e ser guardado com segurança, pela sabedoria e experiência deles. Assim, espero que você possa evitar os infortúnios que acometem muitos dos filhos dos homens a quem os deuses decidiram por bem confiar alguma riqueza. Quando Rodin quis agradecer-lhe por seus sábios conselhos, Maton fez que não ouvira, mas ainda disse: o presente do rei lhe propiciará muita sabedoria.
Se resolver guardar as 50 moedas de ouro, você precisará ser realmente cauteloso. Muitos usos o tentarão, ouvirá muitos conselhos. Numerosas oportunidades de fazer grandes lucros serão oferecidas a você. As histórias de minha caixa de penhores devem lembrá-lo de verificar bem as possibilidades de retorno, antes de deixar que uma única moeda de ouro saia de seu bolso. Quando precisar de mais conselhos, venha me procurar. Eles são dados de graça. Antes de retirar-se, leia o que escrevi embaixo da tampa de minha caixa de penhores. Isso se aplica tanto a quem pede quanto a quem empresta dinheiro. É melhor uma pequena cautela do que um grande remorso. As muralhas da Babilônia. Banzar, um velho e terrível guerreiro, montava a guarda na passagem que conduzia ao topo das antigas muralhas da Babilônia. Mais para cima, valentes defensores lutavam para preservá-las. Dessas muralhas dependia a existência da imensa cidade com suas centenas de milhares de cidadãos. Por cima das muralhas, chegavam o rugido dos exércitos que atacavam, o berro de muitos homens, o tropel de milhares de cavalos, o ensurdecedor barulho dos arietes golpeando os portões de bronze. Do lado de dentro postara-se uma coluna de lanceiros para impedir a invasão dos inimigos caso os portões cedessem. Eram poucos para a difícil tarefa. O grosso do exército babilônico tinha partido com o rei para o leste, numa grande expedição contra os elamitas. Como não se tivesse previsto nenhum ataque à cidade na ausência do soberano, as unidades destinadas à defesa eram escassas. Inesperadamente, vindo do norte, desciam na direção das muralhas, as poderosas forças dos assírios. E agora as muralhas precisavam ser protegidas, ou a Babilônia estaria condenada. Em torno de Banzar acotovelava-se grande número de cidadãos, pálidos e aterrorizados, que tinham vindo em busca de notícias da batalha. Com muda estupefação, eles divisavam a corrente de feridos e mortos sendo conduzidos ou carregados para a passagem. Aqui se achava o ponto crucial do ataque. Depois de 3 dias cercando a cidade, o inimigo repentinamente concentrara sua grande força contra esta seção e sua porta. Do alto da muralha, os defensores da cidade rechaçavam as plataformas que se erguiam e as escadas de mão dos atacantes com flechas, óleo fervente, e, se algum dos inimigos alcançava o topo, com lanças. Contra os defensores, milhares de arqueiros assírios despejavam uma barragem de flechas mortíferas. O velho Banzar estava numa posição vantajosa para obter notícias. Achava-se próximo ao conflito, e era o primeiro a ouvir os mais recentes reveses dos frenéticos atacantes. Um comerciante idoso cercou-o, tentando alcançá-lo com as mãos trêmulas. Diga-me o que está acontecendo. Diga-me, por favor, suplicou. Eles não podem entrar. Meus filhos encontram-se com o bom rei. Não há ninguém para proteger minha velha esposa. Meus bens, eles irão pilhar tudo. Meus alimentos, eles não deixarão nada. Nós somos velhos, muito velhos para defender a nós mesmos, muito velhos para nos tornarmos escravos. Passaremos fome, morreremos. Diga-me que eles não podem entrar. Procure ficar calmo, bom comerciante, respondeu o guarda. As muralhas da Babilônia são fortes. Volte para casa e diga à sua mulher que as muralhas protegerão vocês e seus bens, de modo tão seguro quanto protegem os ricos tesouros do rei. Fique perto das muralhas para que as flechas inimigas não o alcancem. Uma mulher com uma criança no colo tomou o lugar do velho comerciante quando este se retirou. Soldado, o que pode ver daí do alto? Conte-me a verdade, para que eu possa tranquilizar meu pobre marido. Ele está de cama, com febre, devido aos terríveis ferimentos que recebeu, mas insiste em conservar a armadura e a lança para proteger-me, pois estou esperando um filho. Ele diz que o desejo de vingança de nossos inimigos será terrível, se eles conseguirem vencer a muralha. Pois que se alegre o seu coração, você, que já é mãe, e que voltará a sê-lo. As muralhas da Babilônia protegerão vocês e suas crianças. Elas são altas e fortes. Não está ouvindo os gritos de nossos valentes defensores, quando esvaziam os caldeirões de óleo fervente sobre os escaladores? Sim, estou ouvindo, mas ouço igualmente o truar dos arietes que forçam nossos portões. Volte para junto de seu marido. Diga-lhe que os portões são fortes e resistirão aos arietes. Diga-lhe também que os inimigos estão escalando, sim, as muralhas, mas para receberem o golpe certeiro das lanças. Vamos, tome o seu caminho, e vá para os prédios mais afastados. Banzar afastou-se um pouco para dar passagem a reforços pesadamente armados.
Quando, com o tinido dos escudos de bronze e o passo firme, eles ultrapassaram, uma menina puxou pelo cinto. Diga-me, soldado, estamos seguros? Perguntou ela. Ouvi sons terríveis. Vejo homens sangrando. Estou apavorada. O que será de nossa família, de minha mãe, do meu irmãozinho e do bebê? O velho combatente piscou os olhos e empurrou para a frente o queixo, enquanto levantava a criança. Não tenha medo, garotinha, disse ele, tranquilizando-a. As muralhas da Babilônia protegerão você, sua mãe, seu irmãozinho e o bebê. Foi para dar segurança a pessoas como você, que a rainha Semiramis mandou construí-las lá se vão 100 anos. Nunca se conseguiu derrubá-las. Volte e conte à sua mãe, a seu irmãozinho e ao bebê que as muralhas da Babilônia os protegerão, e que não precisam ter medo. Dia após dia Banzar permaneceu em seu posto, observando os reforços marcharem em fila pela passagem, ali ficarem e resistirem até que, feridos ou mortos, desciam mais uma vez. Em sua volta juntavam-se sem cessar multidões de cidadãos assustados, ávidos por confirmar se as muralhas aguentariam firme. Para cada um deles Banzar dava uma resposta com a fina dignidade de um velho soldado. As muralhas da Babilônia protegerão vocês. Por 3 semanas e 5 dias, o ataque manteve-se com uma violência inaudita. Mais forte e decididamente batiam os maxilares de Banzar à medida que a passagem, molhada com o sangue de muitos feridos, tornava-se uma lamaceira pelas incessantes correntes de homens passando e cambaleando. A cada dia, os atacantes trucidados iam se amontoando em pilhas ao pé daquela parte das muralhas. À noite eram carregados e queimados pelos companheiros. Na 5ª noite da 4ª semana, o clamor diminuiu. As primeiras luzes do dia, iluminando a planície, atravessavam grandes nuvens de poeira levantadas pelos exércitos batendo em retirada. Um poderoso brado saiu da garganta dos defensores. Não houve erro quanto a seu significado. Ele foi repetido pelas tropas posicionadas para dentro das muralhas. Ecoou pelas ruas entre os cidadãos. Espalhou-se pela cidade com a violência de uma tempestade. O povo foi para as ruas, tomadas por tubes incontroláveis. O medo enclausurado por semanas encontrou uma saída no selvagem coro de alegria. Do cume da alta torre do templo de Bel arderam por muito tempo as chamas da vitória. Através do céu se expandiram colunas de fumaça azul, para levar o mais longe possível aquela grata mensagem. As muralhas da Babilônia tinham mais uma vez repelido um cruel e poderoso inimigo disposto a saquear seus ricos tesouros, e a violentar e escravizar seus cidadãos. A Babilônia manteve-se viva século após século porque foi inteiramente protegida. Não podia ter sido de outro modo. As muralhas da Babilônia foram um extraordinário exemplo do desejo e da necessidade humana por proteção. Esse desejo é inerente à raça humana. Ele é tão forte hoje como outrora, mas nós desenvolvemos planos mais amplos e melhores para realizar o mesmo objetivo. Em nossos dias, atrás das muralhas dos seguros, contas de poupança e investimentos confiáveis, podemos nos resguardar contra tragédias inesperadas que podem entrar em qualquer porta e ficar diante de qualquer lareira. Não temos condições de ficar sem uma proteção adequada. O negociante de camelos da Babilônia, quanto maior a fome, mais a mente se mostra aguçada do mesmo modo, que se fica muito mais sensível ao cheiro do alimento. Tarcade, o filho de Aja, certamente pensava assim. Não tinha comido nada havia 2 dias inteiros, se não fizermos conta dos 2 pequenos figos furtados do alto do muro de um jardim. Só não pegou mais, porque uma mulher muito zangada precipitou-se na sua direção, pondo para correr rua abaixo. Seus gritos terríveis ainda ecoavam nos ouvidos dele, quando já atravessava a praça do mercado, e o ajudaram inclusive a manter os dedos nervosos, longe das tentadoras frutas, que as vendedoras expunham em suas barracas. Nunca tinha reparado antes. Enquanto a comida era trazida para os mercados da Babilônia, e como cheiravam bem, deixando o local, rumou para uma hospedaria e ficou zanzando na frente da casa de pasto. Quem sabe não encontraria por ali algum conhecido, alguém de quem pudesse arrancar como empréstimo uma moeda de cobre, que ganharia para ele um sorriso do inamistoso dono da pousada, e, com isso, um atendimento simpático. Sem dinheiro, tinha certeza de que o receberiam muito mal. Em sua abstração, viu-se inesperadamente cara a cara com o homem que mais gostaria de evitar, a alta e angulosa figura de Dabazir, o negociante de camelos. De todos os amigos e tantos outros a quem pedir emprestado pequenas somas, Dabazir fazia-o sentir-se desconfortável.
porque Tarkad não havia cumprido a promessa de saldar o mais rápido possível uma antiga dívida. O rosto de Dabazir iluminou-se ao avistar o outro. Ora, aqui temos Tarkad, justamente aquele que venho procurando para cobrar as 2 moedas de cobre que lhe emprestei faz um mês. Além da moeda de prata relativa a um primeiro empréstimo. Que belo encontro! Poderei fazer um bom uso dessas moedas ainda hoje. E então, jovem, o que me diz? Tarkad gaguejou, ficando vermelho. Faminto, achava-se sem energia para discutir com o descarado Dabazir. Mil desculpas, murmurou fracamente, mas hoje estou sem qualquer moeda de cobre ou de prata. Me dê mais um tempo. Ora, vamos lá, insistiu Dabazir. Então não pode arranjar algumas moedas de cobre e uma moeda de prata para pagar pela generosidade de um velho amigo de seu pai, que o ajudou quando você se achava necessitado? Ainda não lhe paguei porque o azar tem me perseguido. O azar! Não responsabilize os deuses por sua própria fraqueza. O azar persegue todo homem que pensa mais em pedir emprestado do que em pagar. Venha fazer-me companhia, rapaz, enquanto almoço. Estou com fome, e quero contar-lhe uma história. Tarkad vacilou devido à franqueza brutal de Dabazir, mas aqui estava finalmente um convite para entrar na casa de pasto. Dabazir conduziu-o até um dos cantos da sala, onde se sentaram sobre pequenos tapetes. Quando Kauskor, o proprietário, apareceu sorrindo, o negociante de camelos dirigiu-se a ele com a familiaridade de sempre. Gordo lagarto do deserto, traga-me uma perna de cabra bem tostadinha, com muito molho, pão e todas as verduras que tiver, pois estou com fome. Preciso de muita comida. Não esqueça de meu amigo aqui. Traga para ele um copo de água, bastante fria, por favor, pois está fazendo um calor babilônico. Tarkad quase sentiu um desfalecimento. Devia ficar ali, bebendo água, enquanto o outro devorava diante de seus olhos uma perna de cabra inteira. Não disse nada. Não pensava em nada que pudesse dizer. Dabazir, entretanto, não sabia o que era o silêncio. Sorrindo e acenando com naturalidade para os outros fregueses, que o conheciam, continuou. Ouvi de um viajante recém-chegado de Urfa, informações sobre um homem muito rico, que tem uma peça de pedra cortada, tão fina, que se pode ver através dela. Ele colocou-a na janela de sua casa para barrar a chuva. Segundo o viajante, é amarela, e, quando ele mesmo olhou através dela, todo mundo do outro lado pareceu-lhe estranho e diferente da realidade. O que diz sobre isso? Tarkad acha que o mundo pode parecer a alguém de uma cor diferente daquela que normalmente possui. Ouso dizer que sim, respondeu o jovem, mais interessado na gorda perna de cabra, que acabavam de colocar na frente de Dabazir. Bem, sei que isso pode ser verdade, porque eu mesmo vi o mundo numa cor totalmente diferente daquela que ele geralmente apresenta, e a história que vou contar ilustra como cheguei a vê-lo em sua cor correta de novo. Dabazir vai contar uma história, sussurrou um freguês para o vizinho e chegou seu tapete mais para a frente. Outros frequentadores trouxeram para ali o que estavam comendo, e formaram um semicírculo. Mastigavam ruidosamente junto aos ouvidos de Tarkad, e roçavam nele os ossos ainda carnosos. Só ele não estava comendo. Dabazir não dividira sua refeição, nem o encorajara a pegar um pedaço do pesado pão que, depois de cortado, tinha rolado da bandeja para o solo. A história que vou contar começou Dabazir, fazendo uma pausa para dar uma mordida num bom pedaço da perna de cabra. Tem a ver com o início de minha vida, e de como me tornei um negociante de camelos. Alguém aqui sabia que já fui um escravo na Síria? Um murmúrio de surpresa correu toda a plateia improvisada, trazendo uma grande satisfação a Dabazir. Quando ainda jovem, continuou Dabazir, depois de um outro ataque furioso à perna de cabra, aprendi o ofício de meu pai, o fazedor de sandálias. Trabalhei com ele em sua loja, e casei-me. Sendo novo e com habilidades ainda não inteiramente desenvolvidas, ganhava pouco, o bastante apenas para sustentar minha excelente mulher numa vida modesta. Eu ansiava por boas coisas que não tinha condições de obter. Logo descobri que os donos de loja tinham confiança em mim se eu quisesse comprar fiado. Jovem e sem experiência, não sabia que aquele que gasta mais do que ganha está semeando os ventos da autoindulgência, naturalmente desnecessária, de onde pode estar certo de que colherá turbilhões de problemas e humilhação. Assim, assidia meus caprichos por roupas finas, e comprei coisas luxuosas para minha boa esposa, e para o lar, tudo muito além de nossas posses. Paguei como pude,
E realmente no início não houve grandes contrariedades. Mas com o tempo descobri que eu não podia usar meus ganhos para viver, e ao mesmo tempo pagar minhas dívidas. Os credores começaram a me procurar para que eu saudasse minhas compras extravagantes, e minha vida tornou-se miserável. Pedia emprestado aos amigos, mas tampouco podia pagar-lhes. As coisas iam de mal a pior. Minha esposa voltou para a casa do pai, enquanto eu me decidia a deixar a Babilônia e buscar uma outra cidade onde um jovem pudesse encontrar melhores chances. Durante 2 anos levei uma vida sem descanso e sem êxito trabalhando para donos de caravanas. Daí, vi-me associado a um grupo de simpáticos salteadores, que percorriam o deserto, em busca de caravanas desarmadas. Essas ações eram indignas do filho de meu pai, mas eu estava vendo o mundo através de um vidro colorido, e não me dava conta da degradação a que tinha chegado. Tivemos sucesso em nossa primeira viagem, capturando um rico carregamento de ouro, seda e outros objetos valiosos. Levei o saque para Ginir e esbanjei tudo. Não tivemos tanta sorte da segunda vez. Assim que espoliamos um novo grupo de mercadores, fomos atacados pelos lanceiros de um chefe nativo, que recebia dinheiro para dar proteção às caravanas. Nossos 2 líderes foram mortos, e o restante de nós foi levado para Damasco, onde fomos despojados de nossas roupas e vendidos como escravos. Fui comprado por 2 moedas de prata por um chefe sírio do deserto, com os cabelos tosquiados e uma simples tanga para usar. Não era assim tão diferente dos outros escravos. Sendo um jovem imprudente, achava tudo isso uma mera aventura, até que um dia meu amo me levou à presença de suas 4 esposas, e disse-lhes que elas podiam, se quisessem, fazer de mim um eunuco. Somente então percebi como minha situação era realmente desesperadora. Esses homens do deserto eram ferozes e acostumados ao combate. Eu estava sujeito à vontade deles, sem armas nem meios de escapar. Eu ficava apavorado quando essas 4 mulheres começavam a me examinar. Perguntava a mim mesmo se poderia esperar piedade por parte delas. Sira, a primeira esposa, era a mais velha das 4. Seu rosto não se mexia quando punha os olhos em mim. Desviava-me dela meio descrente de minha sorte. A segunda esposa era uma desdenhosa beleza que me fitava com indiferença, como se eu fosse um verme da terra. As 2 mais jovens viviam rindo, como se tudo aquilo não passasse de uma excitante brincadeira. Pareceu durar um século a expectativa. Cada uma das mulheres dava a impressão de estar esperando pelas outras para decidir. Finalmente, Sira manifestou-se, dizendo friamente: temos eunucos de sobra, mas poucos e incompetentes guardadores de camelos. Ainda não fui visitar minha mãe, que se acha doente, porque não confio em nenhum de nossos escravos para conduzir meu camelo. Pergunte a esse outro se ele sabe conduzir camelos. Meu amo então me perguntou se eu sabia lidar com camelos. Empenhando-me por ocultar a ansiedade, respondi: posso fazê-los ajoelhar em si, posso pôr-lhes as cargas, posso levá-los por longas viagens, sem se cansarem. Se for necessário, posso consertar os arreios. O escravo sabe mais do que o necessário, observou meu amo. Se for seu desejo, Sira, use este homem como seu guardador de camelos. Assim, fiquei sob as ordens diretas de Sira, e naquele dia conduzi seu camelo por uma longa viagem de visita à sua mãe doente. Tive a oportunidade de pedir-lhe que intercedesse por mim junto a meu amo, e contei-lhe que não era um escravo de nascença, mas o filho de um homem livre, um honrado fazedor de sandálias da Babilônia. Contei-lhe muitas coisas a respeito de minha própria vida. Seus comentários me deixaram desconcertado, e refleti muito sobre o que ela me disse. Como pode chamar a si mesmo um homem livre, quando sua própria fraqueza o trouxe à condição em que se acha? Se um homem tem dentro de si a alma de um escravo, não é exatamente nisso que se transforma, não obstante seu nascimento. Assim como a água procura o seu nível, se um homem tem dentro dele a alma de um cidadão livre, não se tornará respeitado e honrado em sua própria cidade, a despeito de seu infortúnio. Por mais de 1 ano fui um escravo e vivi com escravos, mas não podia tornar-me um deles. Um dia, Sira me perguntou: por que fica sozinho em sua tenda, quando os demais escravos aproveitam a folga, divertindo-se uns com os outros? Estou refletindo sobre o que a senhora me disse. Não acredito que tenha a alma de um escravo. Não posso juntar-me a eles. Portanto, devo me manter à parte. Eu também me mantenho à parte, confidenciou-me ela.
Meu dote era valioso, e meu senhor casou-se comigo por causa disso. Mas ele não me deseja. Tudo quanto uma mulher almeja é ser desejada. Devido a isso e ao fato de ser estéril e não poder ter filhos, devo me manter à parte. Se fosse homem, preferiria morrer a me tornar um escravo, mas as convenções de nossa tribo reservam às mulheres o papel de escravas. O que acha de mim agora? Perguntei-lhe a queima-roupa. Tenho a alma de um homem, ou a de um escravo? Você tem vontade de saldar as dívidas que fez na Babilônia? Sim, tenho vontade, mas não vejo como. Se deixar que os anos passem sem fazer qualquer esforço para pagar, então você tem a desprezível alma de um escravo. O mesmo pode ser dito do homem que não respeita a si mesmo, e ninguém pode respeitar a si mesmo se não paga honestamente suas dívidas. Mas o que posso fazer se sou um escravo na Síria? Permaneça como escravo na Síria, seu fraco. Não sou um fraco, neguei vivamente. Então, prove. Como? Seu grande rei não combate os inimigos de todas as maneiras que pode, e com todas as forças de que dispõe. Suas dívidas são seus inimigos. Elas correram com você da Babilônia. Você abandonou-as, e elas cresceram num nível sufocante para você. Se as tivesse enfrentado como um homem, daria conta do recado, e se veria admitido entre os concidadãos. Mas não teve coragem de combatê-las, e seu amor próprio minguou tanto que agora você não passa de um escravo na Síria. Quanto mais pensava em suas duras acusações, mais elaborava frases defensivas para provar a mim mesmo que não era intimamente um escravo, mas não tive tempo de usá-las. 3 dias depois, a criada de Cira veio me procurar em seu nome. Minha mãe acha-se novamente muito doente, disse ela. Cele os 2 melhores camelos do rebanho de meu marido. Providencie água e alimento para uma longa viagem. A criada abrirá as despensas para você. Carreguei os camelos, impressionado com a quantidade de mantimentos fornecidos pela criada, pois a mãe de Cira morava a menos de um dia de viagem. A criada montou num dos camelos, enquanto eu conduzia. O de minha senhora tinha acabado de escurecer quando chegamos à casa materna de Cira. Esta despediu a criada e disse-me: Dabazio, você tem a alma de um homem livre, ou a alma de um escravo? A alma de um homem livre, insisti. Então chegou sua chance de prová-lo. Nosso dono está desmaiado de tanta bebida, e seus chefes não fizeram por menos. Pegue estes camelos e fuja. Nesta bolsa há roupas de seu amo com que você poderá disfarçar-se. Direi que furtou os camelos e fugiu enquanto eu visitava minha mãe doente. Você tem a alma de uma rainha, disse-lhe. Como gostaria de conduzi-la à felicidade. A felicidade, respondeu ela, não se acha à espera da esposa fugida numa terra distante, entre gente estranha. Mas vá, e possam os deuses do deserto protegê-lo, pois o caminho é longo e escasso. Em alimento ou água, já não era necessário insistir para que me fosse, mas quis ainda agradecer-lhe, calorosamente, e desapareci na noite. Eu não conhecia aquela estranha região, e tinha apenas uma tênue ideia de onde ficava a Babilônia, mas me pus corajosamente a caminho através do deserto, em direção às colinas. Montava um camelo e trazia o outro amarrado. Viajei durante toda a noite e todo o dia seguinte, impelido pelo conhecimento do terrível destino reservado aos escravos que roubavam os bens de seu amo, ou tentavam escapar. Ao cair da tarde alcancei um pequeno povoado tão desabitado quanto o deserto. Pedras afiadas feriam os pés de meus leais camelos, que logo começaram a andar com lentidão, e sofrendo muito. Não encontrei pelo caminho nenhum homem ou animal, e pude compreender por que evitavam essa terra inóspita. Era uma dessas viagens de que poucos homens conseguem sair vivos para contar. Arrastávamo-nos dia após dia. Água e alimentos esgotavam-se. O calor do sol era inclemente. No final do 9º dia escorreguei do dorso de minha montaria com a sensação de que estava fraco demais para tornar a montar, e de que certamente morreria, perdido nessa região desabitada. Estendi-me completamente no chão e dormi, só acordando com as primeiras luzes da manhã. Soergui-me e olhei à volta. Havia um frescor no ar da manhã. Meus camelos espojavam-se no chão não muito longe dali. Em derredor, uma imensa região arruinada, coberta de pedras, areia e coisas duras. Nenhum sinal de água, nada de comer para homem ou camelo. Quem sabe não encontraria o meu fim nessa quietude extrema? Minha mente nunca estivera tão aguçada. Naquele momento, meu corpo não parecia ter qualquer importância. Meus lábios ressequidos e partidos, minha língua seca e inchada, meu estômago vazio, tudo tinha perdido a suprema tortura do dia anterior.
Eu olhava à minha frente a desanimadora distância, e novamente veio até mim a pergunta: tenho a alma de um escravo, ou a alma de um homem livre? Então percebi com clareza que, se eu tivesse a alma de um escravo, entregaria os pontos, deixar-me-ia ficar ali deitado no deserto, e morreria, o merecido fim para um escravo fugido. Mas e se tivesse a alma de um homem livre? Certamente faria tudo para voltar à Babilônia, pagaria àqueles que tinham confiado em mim, traria felicidade à minha esposa, que realmente me amava, e paz de espírito aos meus familiares. Suas dívidas são os seus inimigos que o puseram para correr da Babilônia, tinha dito Cira. Sim, é isso mesmo, porque me recusara a ficar em meu chão como um homem, porque permitira que minha esposa voltasse para a casa do pai. Então, aconteceu uma coisa estranha, o mundo todo pareceu de uma cor diferente, como se eu tivesse estado olhando para ele através de uma pedra colorida, subitamente retirada. Via por fim os verdadeiros valores na vida. Morrer no deserto. Não eu. Com a nova visão, dei-me conta das coisas que tinha de fazer. Primeiro voltaria à Babilônia, e enfrentaria corajosamente todos os meus credores. Contaria a eles que após anos de perambulações e infortúnio estava de volta para regular todas as minhas dívidas, tão rapidamente quanto os deuses me permitissem. Depois daria um verdadeiro lar à minha esposa, e me tornaria um cidadão cuja conduta encheria de orgulho meus pais. Minhas dívidas eram os meus inimigos, mas os homens a quem pedira emprestado eram meus amigos, pois tinham confiado e acreditado em mim. Eu caminhava sem sentir os pés firmes. Que importava a fome? Que importava a sede? Não passavam de incidentes no caminho para a Babilônia. Dentro de mim agitava-se a alma de um homem livre, voltando à terra natal, para conquistar seus inimigos e recompensar seus amigos. Eu vibrava com a resolução que tinha tomado. Os olhos turvos dos camelos brilharam ao timbre novo em minha voz rouca. Com grande esforço, depois de muitas tentativas, eles conseguiram sustentar-se sobre as pernas. Perseverantes, projetavam-se para a frente, em direção ao norte, onde algo dentro de mim me dizia que iríamos localizar a Babilônia. Encontramos água. Passamos por uma região mais fértil onde topamos com relva e frutas. Descobrimos a pista para a Babilônia, porque a alma de um homem livre olha a vida como uma série de problemas por resolver, e os resolve, enquanto a alma de um escravo não se liberta da eterna lamúria. Que posso fazer, se não passo de um escravo? E quanto a você, Tarcade, o estômago vazio não lhe deixou a cabeça mais aguçada? Está pronto para pegar a estrada que pode trazer de volta seu autorrespeito? Já pode ver o mundo em sua verdadeira cor? Não tem o desejo de pagar honestamente suas dívidas, por maiores que sejam, e tornar-se mais uma vez um homem respeitado na Babilônia? Os olhos do jovem ficaram úmidos. Ele se levantou resolutamente. Você me fez ver algo importante. Já sinto vibrar em minha alma de um homem livre. Mas como se arranjou nos primeiros tempos de seu retorno? Perguntou um ouvinte atento. Onde há determinação, o caminho pode ser encontrado, respondeu Dabazir. Já me achava então determinado a fazer os planos corretos. Primeiro, visitei todos os homens a quem devia dinheiro, rogando-lhes indulgência até que eu pudesse ganhar o suficiente para saldar meus débitos. A maioria aceitou de bom grado minha proposta. Vários me insultaram, mas outros renovaram a oferta de ajuda. Um deles, Maton, o emprestador de dinheiro, ofereceu-me o verdadeiro socorro de que eu precisava. Informado de que eu tinha sido um guardador de camelos na Síria, ele me enviou a Nebatur, o negociante de camelos, que acabava de ser escolhido pelo nosso bom rei para comprar muitos rebanhos de camelos saudáveis para uma grande expedição. Assim, pus à disposição de Nebatur todo o meu conhecimento sobre tais animais. Paulatinamente tornei-me capaz de pagar cada moeda de cobre e cada moeda de prata. Pude por fim andar de cabeça erguida, sentindo-me um homem honrado entre os honrados cidadãos desta cidade. Dabazir fez uma pausa, olhando para sua comida. Causkor, seu caracol de uma figa, gritou bem alto para ser ouvido na cozinha. A comida está fria. Traga-me mais comida do forno. Sirva uma generosa porção a Tarcade, o filho de meu velho amigo, que está faminto e comerá comigo. Assim terminou a história de Dabazir, o negociante de camelos da velha Babilônia. Ele encontrou sua própria alma, quando compreendeu uma grande verdade, uma verdade conhecida e usada por homens sábios, muito antes do seu tempo. Ela tem tirado homens de todas as idades de dificuldades, e conduzido ao sucesso, e assim continuará.
fazendo para todos aqueles que conseguem sentir seu mágico poder. Isso vale para qualquer pessoa que leia estas linhas. Onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. As tabuinhas de argila da Babylonia Strait. SWITHINS College Nottingham University Newark-on-Trent Nottingham, 21 de outubro de 1934. Professor Franklin Caldwell, responsável pela expedição científica britânica a Ilá, Mesopotâmia. Caro professor, sua carta e as 5 tabuinhas de argila achadas durante sua recente escavação nas ruínas da Babilônia chegaram no mesmo barco. Fiquei extraordinariamente fascinado, e passei muitas horas agradáveis, traduzindo as inscrições. Queria responder imediatamente à sua carta, mas achei melhor esperar até que tivesse completado a tradução das tabuinhas. Elas chegaram em bom estado, graças ao uso providencial de anteparos e excelente empacotamento. Você ficará perplexo, tanto quanto nós mesmos ficamos aqui no laboratório, com a história que elas contam. Em geral, esperamos que o impreciso e distante passado fale de romance e aventura, coisas do tipo As Mil e Uma Noites. Você sabe, quando, em vez disso, esse mesmo passado revela os problemas enfrentados por um homem chamado Dabazir, para saldar suas dívidas. Percebese que as condições que regiam o mundo antigo não mudaram muito nesses 5.000 anos. É estranho, mas essas velhas inscrições me passaram um trote, como dizem os estudantes. Sendo um professor universitário, sempre me julguei como um pensador que detivesse um conhecimento prático a respeito de muitos assuntos. E então me aparece esse velho sujeito, saído dos mundos soterrados da Babilônia, oferecendo uma maneira, de que nunca ouvi falar, de resolver o problema de minhas dívidas, e ao mesmo tempo andar com moedas de ouro tilintando em meu bolso. Como seria agradável e interessante averiguar se tal sistema funcionaria tão bem nos dias de hoje, quanto fez na antiga Babilônia. A senhora Shrewsbury e eu estamos planejando testá-lo em nossos próprios negócios, que poderão melhorar muito, desejando-lhe toda a sorte do mundo em seu valioso empreendimento, e aguardando impacientemente outra oportunidade de servir, despeço-me, com os sinceros cumprimentos de Alfred H. Shrewsbury, Departamento de Arqueologia Tabuinhai. Neste momento, em noite de lua cheia, eu, Dabazir, recém-fugido da escravidão na Síria, com a determinação de saldar dívidas que reconheço publicamente, e fazer de mim mesmo um homem de posses respeitado em minha cidade natal da Babilônia, mando gravar sobre a argila o registro permanente de meus negócios, para guiar-me e assistir na satisfação de meus altos desejos, escorando-me nos conselhos de meu bom amigo Maton, o emprestador de dinheiro. Acho-me determinado a seguir um plano preciso, que, segundo ele, pode tirar qualquer cidadão dos embaraços de uma situação de dívida para uma situação de posses e alto respeito. Esse plano inclui 3 propósitos que espero e desejo realizar. Primeiro, o plano é a garantia de minha futura prosperidade. Por isso, 1/10 de tudo quanto eu ganhar será separado e guardado. Pois Maton fala sabiamente quando diz: aquele que guarda em sua bolsa ouro e prata que não precisa gastar é bom para a família, e leal com seu rei. Aquele que não tem em sua bolsa senão algumas moedas de cobre é indiferente à família, indiferente a seu rei. Mas o homem que não tem nada em sua bolsa é insensível à família e desleal com seu rei, pois seu próprio coração é amargo. Por isso, o homem que deseja atingir seus objetivos, deve ter moedas tilintando em sua bolsa, sinal de que tem em seu coração amor pela família e lealdade para com o rei. Segundo, o plano deve permitir que eu sustente e vista a minha boa esposa, que, com toda a dignidade, voltou para viver comigo, pois Maton afirma que cuidar adequadamente de uma esposa leal, confere alto respeito ao coração de um homem, e propicia força e determinação a seus propósitos. Por isso, 7/10 de tudo quanto eu ganhar serão usados em nossa casa, na aquisição de roupas e comida, além de uma pequena parcela destinada aos prazeres e aos divertimentos. Mas é absolutamente necessário que não se gastem mais do que 7/10 nessas coisas. O sucesso do plano depende disso. Devo viver com essa parcela, e nunca usar mais do que isso, ou comprar o que esteja além desse limite. Tabuinha 2/3. O plano deve garantir que meus ganhos tenham condição de saldar todas as minhas dívidas. Por isso, na ocasião da lua cheia, 2/10 de tudo que eu tiver ganhado serão divididos, honrada e razoavelmente entre aqueles que confiaram em mim, e a quem pedi emprestado. Assim, em seu devido tempo,
todas as minhas dívidas estarão certamente liquidadas. Como um lembrete, mandei gravar nesta argila o nome de todos os cidadãos, a quem pedi emprestado a honestas uma de Meidstead, Faru, o tecelão, 2 de prata, 6 de cobre, Sinjar, o fazedor de assentos, L de prata, Amar, meu amigo, 3 de prata, L de cobre, Zankar, meu amigo, 4 de prata, 7 de cobre, Ascamir, meu amigo, O de prata, 3 de cobre, Arinsir, o Orives, 6 de prata, 2 de cobre, Diarbequer, o amigo de meu pai, 4 de prata, L de cobre, Alcade, meu senhorio, 14 de prata, Maton, o emprestador de dinheiro, 9 de prata, Birejique, o fazendeiro, L de prata, 7 de cobre. A tabuinha está danificada a partir daqui, não deu para decifrar. Tabuinha 3, devo a esses credores um total de 119 moedas de prata e 141 moedas de cobre. Preso a tais compromissos, e não vendo como pagar, em minha loucura permiti que minha esposa voltasse para o pai, enquanto eu mesmo deixava minha cidade natal, somente para encontrar desgraça, e ver-me degradantemente vendido como escravo. Agora, que matou me mostra como posso saldar minhas dívidas a partir de pequenas somas tiradas de meus próprios ganhos. Percebo com clareza a grande extensão de minha loucura, ao fugir das consequências provocadas por minhas extravagâncias. Por isso visitei meus credores, e expliquei-lhes que não tinha outros recursos para pagar-lhes, senão minha capacidade para ganhar dinheiro, e que eu tencionava destinar 2/10 de tudo que ganhasse para a amortização das dívidas, honesta. E periodicamente, não poderia desembolsar mais do que isso. Se fossem pacientes, com o tempo todas as minhas obrigações estariam integralmente resolvidas. Amar, que o julgava ser meu melhor amigo, injuriou-me amargamente, e me retirei, sentindo-me realmente humilhado. Birejique rogou que eu lhe pagasse primeiro, porque estava precisando de ajuda. Alcade, meu senhorio, revelou-se um sujeito desagradável, e garantiu que me poria em maus lençóis, se eu não resolvesse logo a situação com ele. Os demais tiveram a boa vontade de aceitar minha proposta, por isso estava mais determinado, como nunca, a resolver tudo aquilo, convencido de que é mais fácil acertar as dívidas do que evitá-las. Ainda que não tivesse podido satisfazer integralmente as necessidades e os caprichos de alguns poucos credores, negociei imparcialmente com todos. Tabuinha intravenoso, outra lua cheia. Trabalhei arduamente, com a cabeça em paz. Minha boa esposa tem me apoiado na intenção de pagar a meus credores. Devido à nossa sábia determinação, ganhei durante a última lua, comprando camelos de bom fôlego e boas pernas para Nebatur, a soma de 19 moedas de prata. Dividia de acordo com meu plano. Separei 1/10 para guardar, dividi 7/10. Com a esposa para o nosso sustento, 2/10, uniformemente divididos em moedas de cobre, foram destinados a meus credores. Não estive com Amar, mas deixei a parte dele com sua esposa. Birejique ficou tão satisfeito que quis beijar minha mão. O velho Alcade continuava rabugento, e disse que eu devia pagar mais rápido. Repliquei-lhe que eu só teria condições de pagar mais rápido se deixasse de me preocupar com o sustento da casa e de minha esposa. Todos os demais me agradeceram e elogiaram meus esforços. Por isso, ao final de uma lua, meu endividamento foi reduzido a quase 4 moedas de prata, e já tenho quase 2 moedas de prata guardadas, que ninguém pode reivindicar. Meu coração se acha mais leve, coisa que há muito não experimentava. De novo plenilúnio. Trabalhei duro, mas com pouco sucesso. Vendi apenas alguns camelos. Meus ganhos não foram além de 11 moedas de prata. Entretanto, minha boa esposa e eu continuamos fechados com o plano, ainda que não tenhamos comprado roupa alguma, limitando-nos, inclusive, a uma alimentação frugal. Ainda dessa vez separei para guardar 1/10 das 11 moedas e 7/10 para as despesas. Fiquei surpreso quando Amar louvou meu pagamento, ainda que pequeno. Birejique comportou-se do mesmo modo. Alcade encolerizou-se, mas, quando viu que podia ficar sem sua parcela se não a aceitasse, concordou comigo. Os demais, como sempre, não fizeram quaisquer restrições. Mais uma vez a lua cheia toma conta do céu, e me sinto extremamente feliz. Topei com um magnífico rebanho de camelos, e comprei alguns bem saudáveis, tendo conseguido ganhar 42 moedas de prata. Esta lua minha esposa e eu compramos sandálias e roupas, de que estávamos bem necessitados.
Além disso, fizemos boas ceias, acompanhadas inclusive de aves. Paguei aos credores mais de 8 moedas de prata. Dessa vez, nem Alcade protestou. Grande é o plano, pois ele tem nos tirado do endividamento e propicia-nos a possibilidade de guardar o que nos pertence de direito. Já se passaram 3 luas cheias desde que fiz este último entalhe na argila. Em cada uma delas paguei a mim mesmo 1/10 de tudo quanto consegui com meu trabalho. E durante esse mesmo tempo minha boa esposa e eu vivemos sempre com 7/10 adrede separados, ainda que às vezes isso se tivesse mostrado mais difícil, e paguei regularmente a meus credores os 2/10 a eles destinados. Minhas economias somam agora 21 moedas de prata. Isso faz com que eu sinta a cabeça no lugar, e me deixa orgulhoso por poder caminhar entre meus amigos. Minha esposa cuida muito bem de nossa casa, se veste com decoro e elegância. Sentimos-nos felizes por estarmos juntos. O plano é de um valor indizível, além de ter feito de um ex-escravo um honrado cidadão. Tabuinha veio de novo à lua cheia, e percebo que já faz um bom tempo que comecei a entalhar a argila. Na verdade, 12 luas vieram e se foram, mas hoje especialmente não negligenciarei meu registro, pois acabo de pagar a última de minhas dívidas. Hoje é o dia em que minha boa esposa e meu agradecido ser comemoram com um grande banquete. O fato de nossa determinação ter chegado a bom termo. Aconteceram tantas coisas em minha última visita aos credores que ainda me lembrarei disso por muito tempo. Amar rogou-me que lhe perdoasse por suas palavras duras, e disse que eu era, entre todos os demais, a pessoa que mais desejava para seu amigo. O velho Alcade não é assim tão mau, apesar de tudo, pois me disse: antes você era um pedaço de argila mole que todo mundo podia apertar e modelar, mas agora é uma peça de bronze capaz de enfrentar uma espada. Se em algum momento precisar de ouro ou de prata, procure-me, e ele não é o único que me tem em alta conta. Muitos outros dirigem-se a mim com respeito. Minha boa esposa fita-me com um brilho nos olhos, que me leva a ter confiança em mim mesmo. Esse é o plano que me propiciou sucesso. Ele me capacitou a pagar todas as minhas dívidas e conservar minha bolsa repleta de ouro e prata. Recomendo a todos que desejam o êxito, pois se fez com que um ex-escravo tivesse condição de pagar suas dívidas, não ajudaria qualquer outro ser humano que buscasse independência, e ainda continuo a utilizá-lo, pois estou convencido de que poderei estar entre os homens mais ricos do mundo. Street. SWITHINSCULLEG Nottingham University Newark-on-Trent Nottingham, 7 de novembro de 1936 Professor Franklin Caldwell, responsável pela expedição científica britânica, Ailá, Mesopotâmia. Caro professor, se, em suas futuras escavações nas ruínas da Babilônia, encontrar o fantasma de um antigo habitante, um velho negociante de camelos chamado Dabazir, faça-me um favor. Diga-lhe que o que ele andou gravando nessas tabuinhas de argila, há tanto tempo, renderam-lhe os votos de gratidão de um casal de professores universitários aqui na Inglaterra. Você provavelmente se lembra de minhas palavras na carta de outubro de 1934, quando lhe disse que a senhora Shrewsbury e eu iríamos tentar pôr em prática o plano de Dabazir, ou seja, amortizando nossas dívidas, e ao mesmo tempo guardando parte do dinheiro. Você já deve ter adivinhado. Ainda que tivéssemos nos limitado ao círculo de nossos amigos, nossas desesperadoras dificuldades. Vínhamos há anos sendo espantosamente humilhados por um grupo de velhas dívidas, e morríamos de preocupação com medo de que alguns credores pudessem armar um escândalo, que nos forçaria a sair da universidade. Nós pagávamos e pagávamos cada centavo que podíamos espremer de nossa renda, já por-se muito aquém do suficiente para as nossas próprias despesas. Por outro lado, éramos obrigados a fazer todas as nossas compras, onde tivéssemos crédito em médio e longo prazos, sem termos condições, em vista disso, de reclamar contra os preços. Isso evoluiu para um desses círculos viciosos em que as coisas, em vez de melhorar, pioram. Nossos esforços eram improfícuos. Não podíamos mudar para uma casa mais em conta, porque devíamos ao senhorio. Não víamos luz alguma no fim do túnel, e de repente nos aparece esse seu conhecido, o velho negociante de camelos da Babilônia, com um plano inteiramente ajustado ao nosso caso, convidando-nos jovialmente a seguir o sistema que ele mesmo utilizou em seu próprio tempo. Fizemos uma lista de todos os nossos débitos, saí com ela e mostrei-a a cada um de nossos credores.
Expliquei-lhes como era humanamente impossível pagar-lhes do jeito que as coisas iam. Eles mesmos podiam perceber isso de imediato pelas quantias. Ponderei que o único modo de pagar-lhes integralmente seria separar todo mês 20% de minha renda e fazer um rateio entre os credores, o que me permitiria liquidar a dívida no mínimo dentro de 2 anos. E que nesse meio tempo criaríamos uma espécie de livro-razão e daríamos prioridade a eles em nossas compras. Eles ficaram realmente satisfeitos. Nosso verdureiro, um velhinho esperto como que, interpretou a ideia de uma maneira que ajudou a convencer os demais. Se você pagar por tudo que compra e pagar apenas uma parte do que deve, será ainda melhor, pois você não vai liquidar seu débito em menos de 3 anos. Finalmente formulei um acordo por escrito com o nome de todos, determinando que eles estariam proibidos de nos molestar, enquanto os 20% de nossa renda estivessem sendo pagos em dia. Minha mulher e eu começamos então a criar um esquema que nos permitisse viver com 70%. Estávamos resolvidos a poupar 10%. O pensamento da prata e até do ouro tilintando era realmente mais sedutor. Essa mudança em nosso cotidiano era uma aventura. Divertíamo-nos com a ideia de viver confortavelmente com os 70% restantes. Começamos com o aluguel e conseguimos uma bela redução. Depois pusemos sob suspeita as marcas prediletas do que consumíamos, e foi uma agradável surpresa descobrir como frequentemente podemos comprar artigos de qualidade superior a um preço mais em conta. Para encurtar a história, não foi nada difícil tomar essas resoluções. Levávamos o plano adiante com muita alegria ainda por cima. Que alívio ter arrumado nossos negócios de tal modo que por muito tempo não fomos mais perseguidos pelas dívidas do passado. Não devo deixar, entretanto, de contar-lhes sobre esses 10% que tínhamos resolvido poupar. Conseguimos fazê-lo por algum tempo. Não ria antes da hora. Isso é a parte divertida. É realmente engraçado começar a acumular dinheiro que você não quer gastar. Há mais prazer em ver aumentar uma reserva de dinheiro supostamente excedente do que poderia haver gastando-a. Depois de ter poupado até onde achamos necessário, encontramos o emprego mais lucrativo para as nossas economias. Fizemos um investimento em que pudéssemos pagar esses 10% todo mês. Isso provou ser o aspecto mais satisfatório de nossa regeneração. É a primeira coisa que pagamos já descontada em folha. Há uma grande sensação de segurança em saber que nosso investimento cresce de maneira estável. Enquanto isso, meus dias de aula tornaram-se mais bem remunerados, algo suficiente para nos sustentar daqui por diante. Tudo isso a partir do mesmo velho cheque. Difícil de acreditar, mas absolutamente verdadeiro. Todas as nossas dívidas sendo gradualmente pagas e nossos investimentos crescendo ao mesmo tempo. Além disso, vivíamos, financeiramente falando, muito melhor do que antes. Quem acreditaria haver uma diferença de tal monta em termos de resultado entre seguir um plano financeiro e simplesmente deixar-se levar pela corrente? No final do próximo ano, quando todos os nossos velhos débitos já não existirão, teremos condição de aumentar o valor dos nossos investimentos, além de uma quantia extra para viajar. Estamos determinados a nunca mais permitir que nossas despesas mensais ultrapassem 70% de nossos vencimentos. Agora você pode entender por que gostaríamos de estender nossos agradecimentos pessoais a esse velho cara, cujo plano salvou-nos do que era o nosso inferno na Terra. Ele sabia, ele passou por tudo isso, ele queria beneficiar os outros a partir de suas próprias amargas experiências. Foi por isso que levou tediosas horas gravando sua mensagem na argila. Ele tinha uma mensagem verdadeira para companheiros no sofrimento, uma mensagem tão importante que depois de 5.000 anos, ergueu-se das ruínas da Babilônia, não menos verdadeira ou menos vital do que no dia em que foi enterrada. Com os sinceros cumprimentos de Alfred H. Shrewsbury, Departamento de Arqueologia. O homem de mais sorte da Babilônia, à frente de sua caravana vem orgulhosamente montado Charrunada, o mais importante comerciante da Babilônia. Ele gosta de roupas finas, e está usando uma túnica elegante e cara. Gosta de animais de classe, e está montando seu vigoroso garanhão árabe. Quem quer que o contemplasse dificilmente adivinharia sua avançada idade, e certamente ninguém teria suspeitado de que por dentro ele se achava bastante preocupado. A viagem desde Damasco é longa, e não tem conta as adversidades do deserto. Ele não pensava nelas. As tribos árabes são ferozes e ávidas por pilhar caravanas ricas. Ele não as temia,
pois seus muitos guardas montados eram uma segura proteção. O que o enchia de inquietação era o jovem a seu lado, que estava trazendo de Damasco. Tratava-se de Radan Gula, o neto de um velho sócio, Arad Gula, a quem se sentia ligado por uma dívida de gratidão que nunca poderia ser paga. Gostaria de fazer algo pelo rapaz, mas, quanto mais pensava nisso, mais lhe parecia difícil por causa do próprio jovem. Vendo os anéis e os brincos do jovem, pensou de si para consigo: ele acha que joias são para homens, embora tenha o mesmo rosto enérgico do avô, mas este não usava túnicas tão berrantes. Procurei, porém, trazê-lo na esperança de ajudá-lo a começar por si mesmo e livrar da ruína o que seu pai tem feito da herança deles. Radan Gula tirou de seus pensamentos: por que trabalha tão arduamente, acompanhando sempre sua caravana em longas viagens? Nunca arranja tempo para gozar a vida, repetiu Shahrunada, sorrindo. O que você faria para gozar a vida se estivesse em meu lugar? Se fosse tão rico quanto você, levaria a vida de um príncipe. Nunca montaria um animal para cruzar o torre do deserto. Gastaria os ciclos tão rapidamente quanto viessem para minha bolsa. Usaria as mais caras túnicas e as joias mais raras. Seria uma vida a meu gosto, algo que realmente valeria a pena. Os dois viram. Se o avô não usava joias, disse Shahrunada, pensativo. Depois continuou, brincando: não reservaria tempo algum para trabalhar. O trabalho foi feito para escravos, respondeu Radan Gula. Shahrunada mordeu os lábios, mas não fez nenhuma réplica, seguindo em silêncio até que a trilha os tivesse levado ao declive. Ali freou a montaria e apontou ao longe o vale verdejante. Veja, aí se acha o vale. Procure levar mais adiante seus olhos, e entreverá, ainda indistintamente, as muralhas da Babilônia. A torre é o templo de Bel. Se tiver olhos de lince, perceberá inclusive a fumaça que sobe do fogo perene instalado em seu topo. A Babilônia é assim. Sempre almejei conhecer a mais rica cidade em todo o mundo, comentou Radan Gula. A Babilônia, onde meu avô começou sua fortuna. Quem dera ele ainda estivesse vivo. Não deveríamos ser tão apressados. Porque deveria o espírito dele ficar na terra além do tempo que lhe foi reservado. Você e seu pai podem muito bem prosseguir as boas coisas que ele fez. Ai de mim, nenhum de nós dois possui os talentos de meu avô. Nem papai nem eu conhecemos seu segredo para atrair os douradociclos. Shahrunada não respondeu, mas, pensativo, afrouxou a rédea e deixou sua montaria descer o declive na direção do vale. Atrás dele seguia a caravana numa nuvem de poeira avermelhada. Algum tempo depois alcançavam a estrada real e dobravam ao sul, através das fazendas irrigadas. 3 velhos homens arando um campo despertaram a atenção de Shahrunada. Pareciam estranhamente familiares. Que coisa mais ridícula! Ninguém passa 40 anos depois por um campo e encontra os mesmos homens arando o terreno. Mas alguma coisa dentro de si dizia que eram eles. Um, com uma força incerta, manejava o arado. Os outros conduziam com grande dificuldade os bois, batendo-lhes inutilmente com seus cajados para obrigá-los a continuar puxando. 40 anos atrás tinha invejado esses homens. Com que felicidade teria então trocado de lugar com eles? Mas que diferença agora? Olhou com orgulho para trás, apreciando a caravana que o seguia, com seus camelos e burros criteriosamente escolhidos, abarrotados de mercadorias valiosas trazidas de Damasco. E tudo isso era apenas uma parte de todos os seus bens. Ele apontou para os homens que trabalhavam a terra e disse: continuam arando o mesmo terreno, onde se encontravam há 40 anos. E o que parece, mas por que acha que são os mesmos? Eu os vi ali uma vez, respondeu Shahrunada. As recordações passaram como um raio por sua mente, porque não podia enterrar o passado e viver no presente. E então viu, como numa imagem, o rosto sorridente de Arad Gula. A barreira entre ele mesmo e o cínico jovem a seu lado dissolveu-se. Mas como podia ajudar um jovem enfatuado como este? Com suas ideias de perdulário e as mãos cheias de joias, podia oferecer trabalho à vontade para homens com boa disposição, mas não para aqueles que se presumiam superiores demais para exercerem um determinado ofício. Entretanto, devia a Arad Gula a obrigação de fazer realmente alguma coisa, não uma tentativa sem entusiasmo. Ele e Arad Gula nunca tinham agido desse modo, não eram dessa espécie de homens. De repente veio-lhe à cabeça um plano. Havia objeções. Tinha que levar em conta sua própria família e sua posição. Seria uma coisa cruel e agressiva. Homem de decisões rápidas,
pôs de lado as objeções e resolveu agir. Estaria interessado em saber como seu conceituado avô e eu mesmo formamos uma sociedade que se mostrou bastante lucrativa. Perguntou ele, por que não me conta só como conseguiu os dourados ciclos? É tudo o que preciso saber, aparou o jovem. Shahrunada ignorou a resposta e continuou. Vamos começar por esses homens que vimos trabalhando a terra. Eu podia ter então a sua idade. Quando a coluna em que me encontrava se aproximou, o velho e bom Megídido, o fazendeiro, zombou da maneira desajeitada com que eles usavam os instrumentos. Megídido estava acorrentado junto a mim. Olhe para esses companheiros preguiçosos, protestou. Ele, o que maneja o arado, não faz o menor esforço para abrir sulcos profundos, nem os batedores conseguem manter os bois na linha certa. Como podem esperar uma boa colheita arando de tal forma? Disse que Megídido estava acorrentado a você? Perguntou Radangula, surpreso. Sim, com argolas de bronze em volta do pescoço, e um pedaço de pesada corrente entre nós. Ah! Seu lado achava-se Zabado, o ladrão de ovelhas. Tinha-o conhecido em Raun. No final, vinha um homem a quem chamávamos de pirata, pois não nos dissera seu nome. Pensamos tratar-se de um marujo, porque trazia no peito uma tatuagem de serpentes entrelaçadas à moda do março. A coluna era assim constituída para que os homens andassem de 4 em 4. Você estava acorrentado como um escravo? Perguntou Radangula, sem acreditar. Seu avô não lhe contou que eu já fui um escravo? Ele sempre falou sobre você, mas nunca ensinou nada a esse respeito. Ele era um homem a quem se podia confiar os mais íntimos segredos. Creio que também posso confiar em você, não é mesmo? Shahrunada olhou diretamente nos olhos. Você pode contar com o meu silêncio, mas estou perplexo. Conte-me como chegou a ser um escravo. Shahrunada deu de ombros. Qualquer homem pode acordar numa bela manhã como um escravo. Foi uma casa de jogo e o excesso de bebida que me trouxeram tal desgraça. Fui vítima das imprudências de meu irmão. Numa briga, ele matou seu amigo de copo. Meu pai me entregou à viúva, desesperado para proteger meu irmão contra o braço da lei. Como depois ele não tivesse conseguido dinheiro suficiente para libertar-me, a mulher, raivosa, me vendeu para um mercador de escravos. Que vergonha e injustiça! Protestou Radangula. Mas, diga-me, como conseguiu ganhar a liberdade? Calma, chegaremos lá. Ouça primeiro a história. Quando passamos, esses homens que estavam trabalhando a terra, zombaram de nós. Um deles tirou o chapéu rasgado da cabeça e fez uma mesura, quase gritando: Bem-vindos à Babilônia, hóspedes do rei. Ele os espera nas muralhas da cidade, onde o banquete é farto, tijolos de lama e sopa de cebolas. E todos eles riram, ruidosamente. Pirata encolerizou-se e xingou-os. Que querem dizer com isso? Que o rei nos espera nas muralhas. Perguntei-lhe. Que vamos para as muralhas da cidade carregar tijolos até que nossas costas se quebrem. Talvez eles os surrem até a morte antes que os próprios tijolos acabem com você. Mas eu não deixarei que me batam. Eu os matarei. Megídido tomou a palavra. Não faz sentido para mim a ideia de ambos batendo em escravos diligentes, dispostos ao trabalho, até a morte. Os amos gostam de bons escravos, e tratam-nos bem. Quem quer trabalhar pesado? Comentou Zabado. Esses homens aí curvados ao arado, são sujeitinhos espertos. Não estão quebrando as próprias costas. Só fazem de conta que estão dando duro. Você não prospera usando de malandragem, protestou Megídido. Se conseguir lavrar 1 hectare, terá sido um bom dia de trabalho, e o amo reconhece isso. Mas, se lavrar apenas a metade, isso prova que fez corpo mole no serviço. Eu não faço hora. Gosto de trabalhar, e gosto de fazer um bom trabalho, pois o trabalho é o melhor amigo que já conheci. Ele me deu todas as boas coisas que já tive: minha fazenda, meu gado leiteiro, minhas colheitas, tudo. Vejam só quem fala. E onde estão essas boas coisas agora? Zombou Zabado. Imagino ser muito melhor continuar vivo e arranjar-se sem trabalho. Veja o meu exemplo. Se formos vendidos para perder o couro nas muralhas, serei destinado ao transporte de sacos de água ou algum outro trabalho fácil, enquanto você, que gosta de pegar no pesado, estará quebrando as costas de tanto carregar tijolos. Com um riso idiota, ficou em silêncio de novo. O terror apoderou-se de mim naquela noite. Não pude conciliar o sono. Aproximei-me da corrente mestra, e, quando os outros dormiam, atraí a atenção de Godoso, que era o primeiro a ficar de vigia. Ele era um daqueles bandidos árabes,
espécie de tratante que, além de roubar o dinheiro da vítima, não hesita igualmente em cortar-lhe a garganta. Diga-me, Godoso, sussurrei, quando chegarmos à Babilônia, seremos vendidos para trabalhar nas muralhas. Por que quer saber? Perguntou ele, cautelosamente. Mas não está vendo logo? Insisti. Sou jovem, quero viver. Não quero trabalhar nem ser espancado até a morte nas muralhas. Tenho alguma chance de encontrar um bom amo? Ele sussurrou de volta. Vou lhe contar uma coisa. Você é um bom camarada, não perturba Godoso. Estive muitas vezes no mercado de escravos. Agora, ouça, quando os compradores aparecerem, diga-lhes que é um bom trabalhador e que gosta de trabalhar muito para um bom amo. Faça com que eles queiram comprá-lo. Do contrário, já no outro dia estará carregando tijolos, dando um duro dos diabos. Depois que ele se afastou, deitei-me na areia quente, olhando as estrelas e pensando em trabalho. Megídido teimara que este era o seu melhor amigo. Muito me surpreenderia se eu também viesse a ter a mesma opinião. Certamente teria, se o trabalho me livrasse de tudo aquilo. Quando Megídido acordou, contei-lhe baixinho minhas boas novas. Era nosso único raio de esperança, quando nos pusemos em marcha para a Babilônia. No final da tarde aproximamo-nos das muralhas, e pudemos ver as fileiras de homens, como formigas negras, subindo e descendo ladeiras íngremes. De mais perto ainda, ficamos impressionados com os milhares de homens trabalhando. Alguns estavam cavando no fosso, outros confundiam-se com a sujeira dos tijolos de lama. O maior número carregava os tijolos em imensos cestos, através das trilhas escarpadas até os pedreiros. Os inspetores praguejavam contra os retardatários, e desciam o chicote de couro de boi nas costas daqueles que não conseguiam ficar em linha. Víamos os pobres companheiros vacilarem esgotados, e caírem sob o peso de seus cestos, incapazes de tornarem a levantar-se. Se a chicotada alcançava-lhes os pés, eles eram arrastados para o lado dos caminhos, e deixados ali, contorcendo-se de dor. Logo seriam dragados para baixo, a fim de juntar-se a outros corpos jogados ao lado da estrada, esperando uma sepultura ímpia. Quando vi o pavoroso espetáculo, tremi da cabeça aos pés. Então era isso que esperava o filho de meu pai, se não fosse vendido no mercado. Godoso tinha falado com razão. Fomos conduzidos através dos portões da cidade até a prisão dos escravos, e na manhã seguinte levados para a praça do mercado. Ali o resto dos homens achava-se petrificado de medo, e sob o chicote de nosso guarda, pôde convencê-los a adiantar-se, para serem examinados pelos compradores. Megídido e eu mesmo falávamos avidamente com qualquer homem a quem se nos permitia dirigirmos-nos. O negociante de escravos chamou soldados da guarda real, que algemaram o pirata e brutalmente o açoitaram. Quando ele protestou, assim que o carregaram dali, senti uma grande pena dele. Megídido percebeu que logo seríamos separados. Quando nenhum comprador se achava por perto, ele me falava com veemência para deixar marcado em minha mente como o trabalho seria valioso para mim no futuro. Alguns homens o odeiam, fazem dele um inimigo. É melhor tratá-lo como um amigo, aprender a gostar dele. Não se preocupe com que seja árduo. Se pensar nisso como uma casa que você constrói, então quem se importa que as vigas sejam pesadas, ou que se ache distante, o lugar aonde tem de apanhar água para o estuque? Prometa-me, rapaz, que se tiver um amo, vai trabalhar para ele o mais arduamente que puder. Se ele não apreciar tudo quanto você faz, não se preocupe. Lembre-se, o trabalho bem feito traz satisfação a quem quer que o tenha realizado, e torna o homem melhor. Ele se calou quando um fazendeiro troncudo aproximou-se do cercado, e nos olhou como quem examina uma mercadoria. Megídido interrogou-o sobre sua fazenda e colheitas, logo convencendo o homem de que seria de grande utilidade para ele. Depois de uma violenta negociação com o vendedor de escravos, o fazendeiro tirou de sob a túnica uma gorda bolsa, e logo Megídido seguia o novo amo, saindo do campo de minha visão. Alguns outros homens foram vendidos durante a manhã. Ao meio-dia Godoso confiou-me que o vendedor estava impaciente, e que não ficaria ali mais uma noite. Antes transferiria todos os que tivessem restado, ao pôr do sol, ao comprador do rei. Eu estava ficando desesperado, quando um homem gordo, de aparência afável, aproximou-se de onde nos encontrávamos, e perguntou se havia ali entre nós algum padeiro. Cheguei para perto dele, dizendo: por que deveria um bom padeiro como você procurar outro padeiro de talentos inferiores?
Não seria mais fácil ensinar a um homem decidido como eu seus preciosos talentos? Olhe para mim, sou jovem, forte e amante do trabalho. Dê-me uma chance, e farei o impossível para ganhar ouro e prata para o seu bolso. Ele ficou impressionado com minha boa disposição e começou a negociar com o vendedor, que não tinha reparado em mim desde que me comprara, mas que agora gabava com eloquência minhas habilidades, saúde e boa constituição. Senti-me como um boi gordo sendo vendido a um açougueiro. Por fim, para minha alegria, o negócio foi fechado. Saí dali seguindo meu novo mestre, achando que era o homem de mais sorte na Babilônia. O novo lar era muito a meu gosto. Nananaide, meu amo, ensinou-me a moer a cevada na pedra redonda que ficava no pátio, a pôr e acender a lenha no forno, e a reduzir a um pó finíssimo, a farinha de gergelim, para os bolinhos de mel. Eu tinha um leito no barracão onde eram guardados os cereais. Uma velha escrava que servia como governanta, Swasti, alimentava-me convenientemente, e estava satisfeita com minha boa vontade em ajudá-la nas tarefas mais duras. Ali estava a chance há muito esperada de mostrar-me útil a meu amo, e, quisessem os deuses, de encontrar um meio para ganhar a liberdade. Pedi a Nananaide que me ensinasse a fazer a massa do pão e assá-lo. Foi o que ele fez, muito animado com o meu interesse. Mais tarde, quando já dominava esse terreno, aprendi a preparar e assar os bolinhos de mel. A possibilidade de ócio encantou meu dono, mas Swasti balançava a cabeça, desaprovando. Não trabalhar é uma coisa ruim para qualquer homem, declarou ela. Achei que já era tempo de pensar numa maneira de começar a obter dinheiro para comprar minha liberdade. Como a feitura dos pães encerrava-se ao meio-dia, julguei poder contar com a aquiescência de Nananaide, se eu encontrasse uma ocupação lucrativa, para a parte da tarde, e que ele não se importaria em dividir comigo os meus próprios ganhos. Tive a seguinte ideia: por que não assar uma quantidade maior de bolinhos de mel, e vendê-los a homens famintos nas ruas da cidade? Apresentei o plano a Nananaide, dizendo-lhe, se eu puder usar minhas tardes, depois que os pães estiverem assados, a fim de ganhar dinheiro para você, não lhe bastará senão dividir os ganhos comigo, para que eu possa ter o meu próprio dinheiro, e gastá-lo com essas coisas, que todo homem deseja e precisa. Mais do que justo, concordou ele. Quando lhe falei sobre o plano de vender nas ruas nossos bolinhos de mel, ele logo se entusiasmou com a ideia. Eis o que faremos, sugeriu. Você venderá cada 2 bolinhos por uma moeda de cobre. Metade das moedas ficará comigo para pagar pela farinha, o mel e a lenha para o forno. Dividiremos o que sobrar meio a meio. Fiquei muito feliz com seu generoso oferecimento, que me permitiria guardar para mim 1/4 das vendas. Naquela noite trabalhei até tarde para fazer uma bandeja onde empilhar os bolinhos. Nananaide me deu uma de suas túnicas usadas, para me mostrar apresentável, e Swasti ajudou-me a remendá-la e lavá-la. No dia seguinte, assei uma quantidade extra de bolinhos de mel. Ficaram tostadinhos e tentadores sobre a bandeja, e percorri as ruas apregoando minha mercadoria. No princípio, ninguém pareceu interessado, e isso me deu um grande desânimo. Prossegui, e, já pelo final da tarde, à medida que as pessoas ficavam esfomeadas, os bolinhos começaram a sair, e logo minha bandeja ficou vazia. Nananaide revelou-se contente com o meu sucesso e de bom grado pagou minha parte. Eu exultava com minhas moedas de prata. Megídido tinha razão quando afirmava que um amo apreciava o bom trabalho de seus escravos. Nessa noite, eu estava tão exultante com meu êxito, que quase não pude conciliar o sono, tentando imaginar a soma total dos ganhos em um ano, e de quantos anos precisaria para comprar minha liberdade. Como saía todos os dias com minha bandeja repleta de bolinhos, logo arranjei fregueses certos. Um destes não era outro senão seu avô, Aradigula. Ele era um comerciante de tapetes, e vendia para as donas de casa, indo de uma ponta a outra da cidade, acompanhado por um burro abarrotado de tapetes, e um escravo negro para desdobrá-los. Ele comprava 2 bolinhos para si mesmo e 2 outros para o escravo, sempre se detendo para conversar comigo, enquanto os comia. Seu avô disse-me um dia uma coisa que nunca mais esquecerei: gosto dos seus bolinhos, meu jovem, mas muito mais da maneira refinada com que você os oferece. Esse espírito de iniciativa pode levá-lo longe na estrada do sucesso. Mas como pode entender, Radangula, o que tais palavras de encorajamento podem significar para um escravo ainda jovem, sozinho numa grande cidade, lutando com tudo que tinha?
em si para encontrar um modo de livrar-se das humilhações. À medida que os meses passavam, eu ia economizando cada vez mais os meus trocados. Meu alforje preso ao cinto ia começando a ganhar um peso bem gostoso. O trabalho estava provando ser meu melhor amigo, exatamente como dissera Megídido. Eu estava feliz, mas Swasti mostrava-se preocupada. Temo que nosso amo esteja dissipando um tempo precioso nas mesas de jogo, disse ela. Não coube em mim de contente quando um dia cruzei com meu amigo Megídido na rua. Ele conduzia ao mercado 3 burros, carregados de verduras. Eu estou indo muito bem, disse ele. Meu amo aprecia tanto o meu bom trabalho que, agora sou capataz. Como vê, ele me confia os negócios no mercado, e inclusive mandou buscar minha família. O trabalho está me ajudando a recuperar-me dos meus grandes problemas. Algum dia me ajudará a comprar minha liberdade, e ter de volta minha fazenda. O tempo foi passando, e Nananaide tornou-se cada vez mais ansioso pelo meu retorno após a venda dos bolinhos. Ele ficava me esperando e avidamente contava e dividia nosso dinheiro. Chegou a estar comigo para que visitasse praças mais distantes e aumentasse as vendas. Frequentemente, eu ia além dos portões da cidade para atender os inspetores dos escravos que construíam as muralhas. Eu odiava aquelas desagradáveis visões, mas achei entre os inspetores fregueses liberais. Um dia fiquei surpreso ao ver Zabado esperando numa fila para encher o cesto com tijolos. Ele estava pálido e alquebrado, as costas cobertas de chagas e lanhaduras devido ao chicote dos inspetores. Tive pena dele, e estendi-lhe um bolinho que ele devorou imediatamente como um animal faminto. Percebendo seu olhar guloso, corri antes que me arrebatasse a bandeja. Por que trabalha tão arduamente? Perguntou-me um dia Aradigula. Quase a mesma pergunta que você me fez hoje, lembra-se? Contei-lhe o que Megídido dissera sobre o trabalho e como este estava provando ser meu melhor amigo. Mostrei-lhe com orgulho meu alforje repleto de moedas, acrescentando que economizava a fim de comprar minha liberdade. Quando estiver livre, o que fará? Quis saber seu avô. Bem, respondi, tenciono tornar-me comerciante. Foi aí que ele me confidenciou uma coisa de que eu nunca tinha suspeitado. Aposto que não sabe que sou também um escravo. Formei uma sociedade com meu amo. Alto lá! Interveio Radangula. Não ouvirei mentiras que ultrajem meu avô. Ele não foi escravo. Seus olhos faiscavam de raiva. Charunada manteve-se calmo. Respeito seu avô por ter superado o infortúnio, tornando-se um cidadão proeminente. Em Damasco, acha que você, seu neto, é feito do mesmo molde? É homem suficiente para encarar a verdade, ou prefere viver alimentando falsas ilusões? Radangula endireitou-se na cela. Numa voz sufocada por profunda emoção, replicou: Meu avô foi estimado por todos. Seus dons eram incontáveis. Numa época de fome, foi seu ouro que comprou cereais no Egito. Foi sua caravana que os trouxe para Damasco, distribuindo-os para que as pessoas não morressem de inanição. Agora você está me dizendo que ele não passava de um desprezível escravo na Babilônia. Tivesse permanecido como escravo na Babilônia, teria muito bem podido ser desprezível. Quando, porém, através de seus próprios esforços, tornou-se um grande homem em Damasco, os deuses realmente condoeram-se de seus infortúnios e dedicaram-lhe todo o respeito celeste. Depois de ter me contado que era um escravo, continuou. Charunada explicou como estivera ansioso para ganhar sua liberdade. Agora que tinha o dinheiro para comprá-la, estava muito confuso quanto ao que devia fazer. Havia muito não fazia boas vendas, e temia deixar a proteção de seu amo. Condenei sua indecisão. Não fique grudado por muito tempo a seu amo. Experimente novamente a sensação de ser um homem livre. Haja e obtenha êxito como um homem livre. Decida o que deseja realizar, e então o trabalho o ajudará a fazê-lo. Ele seguiu seu caminho, dizendo estar contente por eu tê-lo censurado por sua covardia. Um dia fui novamente além dos portões da cidade, e fiquei surpreso ao encontrar uma multidão compacta ali reunida. Tentei informar-me a respeito, e um homem me disse: então não soube. Um escravo fugido que matou um dos guardas do rei foi trazido para a justiça, e ainda hoje será açoitado até a morte por seu crime. O próprio rei estará aqui em pessoa. O ajuntamento era tão cerrado em volta do pelourinho que temia aproximar-me, sem que minha bandeja de bolinhos de mel não fosse atirada para o alto. Subi por isso a um recanto em obras da muralha de onde podia ver acima das cabeças das pessoas. Pude ter dali uma ótima visão do próprio Nabucodonosor, conduzindo seu carro de ouro.
Nunca tinha contemplado tanta grandeza, túnicas tão magníficas e cortinas de pano dourado e veludo. Eu não podia ver o castigo, embora conseguisse ouvir os gritos lancinantes do pobre escravo. Admirava-me que alguém tão nobre como o nosso magnífico rei tivesse condições de apreciar aquele sofrimento, mas, quando vi que ele estava rindo e brincando com os cortesãos, percebi que ele era cruel, e compreendi por que tarefas tão desumanas eram exigidas dos escravos que construíam as muralhas. Depois que o escravo morreu, seu corpo foi preso a um poste de madeira por uma corda ligada a um de seus pés, para que todos pudessem ver. Como a multidão começava a desfazer-se, cheguei mais perto. Sobre o peito cabeludo do supliciado reconheci a tatuagem das duas serpentes entrelaçadas. Era pirata. Na próxima vez que encontrei Arad Gula, ele era um homem mudado. Cumprimentou-me cheio de entusiasmo. Veja, o escravo que você conheceu é agora um homem livre. Havia mágica em suas palavras. Minhas vendas e meus lucros cresceram. Minha esposa não cabe em si de contente. Ela era uma mulher livre, sobrinha de meu amo. Ela deseja bastante que nos mudemos para outra cidade onde ninguém saiba que já fui um escravo. Desse modo, nossos filhos estarão livres de censuras devido ao infortúnio do pai. O trabalho se tornou meu melhor esteio. Capacitou-me a recuperar a confiança em minha habilidade para vender. Fiquei satisfeito em ter podido pagar-lhe, ainda que de modo tão simples, o encorajamento que ele tinha me dado. Uma noite, Swasti me procurou profundamente abalada. Seu amo está com problemas. Temo por ele. Há alguns meses vem perdendo grandes somas nas mesas de jogo. Não está pagando ao fazendeiro pelos cereais nem pelo mel. Não está pagando ao emprestador de dinheiro. Eles estão revoltados e ameaçam-no, porque devemos nos preocupar com suas loucuras. Não somos os seus responsáveis, respondi, sem pensar. Jovem desmiolado, não está entendendo. Ele deu ao emprestador de dinheiro seu título de propriedade para garantir o empréstimo. Segundo a lei, o homem pode reclamá-lo e vendê-lo. Não sei o que fazer. Ele é um bom amo. Por quê? Porque tais problemas vieram cair sobre ele. Os temores de Swasti não eram sem fundamento. Enquanto me achava assando o pão na manhã seguinte, o emprestador de dinheiro voltou com um homem chamado Sazi. Esse homem me examinou e disse que o servia. O emprestador de dinheiro não quis esperar o retorno de meu amo, mas incumbiu Swasti de dizer-lhe que tinha me levado, sem levar comigo senão a túnica que estava vestindo, e o meu alforje com as moedas de cobre preso ao cinto. Apressaram-me a deixar o local, os pães ainda assando no forno. Fora arrancado as minhas mais queridas esperanças, como o furacão desenraiza a árvore da floresta, atirando-a ao mar encapelado. Novamente uma casa de jogo e bebidas alcoólicas causavam minha desgraça. Sazi era um homem rude e grosseiro. Quando cruzava comigo a cidade, falei-lhe sobre os bons serviços que tinha prestado a Nananaide, e disse-lhe que ele poderia esperar o mesmo tratamento. Sua resposta foi totalmente desencorajadora. Não gosto deste trabalho. Meu amo não gosta dele. O rei determinou que ele me destinasse à construção de uma seção do grande canal. O amo me pediu que comprasse mais escravos, trabalhasse arduamente e acabasse rápido com a obra. Ora, como pode algum homem acabar rapidamente uma obra grande como aquela? Imagine um deserto sem árvore alguma, apenas pequenos arbustos e um sol queimando com tal fúria, que a água em nossos barris já não prestava, de tão quente, para matar nossa sede. Imagine agora filas de homens descendo aos profundos buracos escavados, e dali trazendo pesados cestos de areia fofa, através de caminhos poeirentos, da manhã até a noite. Imagine a comida servida em gamelas onde todos comiam juntos, como porcos. Não tínhamos tendas nem palha para as camas. Foi essa a situação em que me achei. Enterrei meu alforje num lugar marcado, meio descrente de que no futuro viesse a desencavá-lo. Nos primeiros tempos trabalhei com boa vontade, mas, à medida que os meses se arrastavam, senti meu ânimo fraquejar. Então a febre tomou conta do meu corpo exausto. Perdi o apetite e mal podia levar à boca pedaços de carneiro e verduras. A noite via-me completamente vencido pela insônia. Em minha desgraça perguntava-me se o plano desabado não era mesmo o melhor, fazer corpo mole para não condenar o próprio corpo ao esmorecimento. Depois lembrei-me da última visão que tive dele, e convenci-me de que o velho camarada estava errado. Meus pensamentos voltaram-se para a pirata, e toda aquela amargura. E me perguntei se também podia ser justo brigar e matar.
A recordação de seu corpo ensanguentado me mostrou que seu plano não tinha a menor serventia. Lembrei-me então da última vez em que vi Megídido. Suas mãos mostravam calos imensos devido a trabalho árduo, mas seu coração era leve, e havia contentamento em seu rosto. Seu plano era o melhor, mas eu tinha tanta disposição para o trabalho quanto Megídido. Ele podia não ter trabalhado tão duro quanto eu, porque o meu trabalho não me trouxe felicidade e sucesso. Era o trabalho que trazia felicidade a Megídido, ou isso acontecia devido à intervenção dos deuses. Estaria escrito que eu devia trabalhar a vida inteira sem a satisfação de meus desejos, sem felicidade ou sucesso. Todas essas questões misturavam-se em minha cabeça, e eu não encontrava uma resposta sequer. Realmente, eu me achava lamentavelmente confuso. Vários dias depois, quando já parecia que me encontrava no limite de minha resistência, ainda sem atinar com qualquer solução, Sazi me procurou. O mensageiro veio em nome de meu mestre buscar-me para me levar de volta à Babilônia. Desenterrei meu precioso alforje, enrolei-me nos restos andrajosos de minha túnica, e segui caminho, montado atrás do mensageiro. À medida que progredíamos, os mesmos pensamentos de um furacão atirando-me de um lado para outro assaltaram meu cérebro nervoso. Eu parecia estar vivendo as misteriosas palavras de uma canção de Raun, minha cidade natal, atacando o homem como Muridemo Mignono, conduzindo-o como uma tempestade, cujo curso ninguém pode seguir, cujo destino ninguém pode prever. Estava destinado a ser sempre punido em razão de algo que desconhecia. Que novas desgraças e decepções me aguardavam. Quando entramos no pátio da casa de meu mestre, imagine minha surpresa quando vi Arad Gula me esperando. Ele me ajudou a apear e me abraçou como a um irmão há muito desaparecido. Quando nos pusemos a andar em direção ao interior da casa, quis ir atrás dele, como um escravo deve seguir o amo, mas ele não me permitiu fazê-lo. Passou o braço pelo meu ombro, dizendo: procurei-o por toda parte. Quando já me dava por vencido, encontrei Swasti, que me falou sobre o emprestador de dinheiro, que me conduziu até seu nobre dono. As negociações foram difíceis, por causa dele, que ainda me fez pagar um preço exorbitante, mas você merecia todos os sacrifícios. Sua filosofia e iniciativa foram minha inspiração para esse novo sucesso. A filosofia de Megídido, não minha, atalhei. A filosofia de Megídido e sua. Graças a ambos, estamos indo a Damasco, e eu preciso de você como meu sócio. Veja! Exclamou ele. Em um momento você será um homem livre. Dizendo isso, retirou de sob a túnica a tabuinha de argila, onde estava gravado o meu título de propriedade, levantou-a acima da cabeça, e arremessou-a contra o chão de pedras. Com satisfação, esmagou com os pés os fragmentos até que se reduzissem a pó. Lágrimas de gratidão encheram-me os olhos. Eu sabia que era o homem de mais sorte na Babilônia. Como vê, o trabalho, no tempo de minhas maiores desgraças, provou ser meu melhor amigo. Minha disposição para o serviço capacitou-me a escapar de ser vendido para fazer parte das turmas de escravos nas muralhas. Isso também impressionou seu avô, que me escolheu como seu sócio. O trabalho é a chave secreta de meu avô para os seus ciclos de ouro? Perguntou Radan Gula. Era a única chave que ele possuía quando o conheci, replicou Shahunada. Seu avô adorava o trabalho. Os deuses apreciaram seus esforços e o recompensaram com liberalidade. Começo a ver, disse Radan Gula, pensativo. O trabalho atraiu seus muitos amigos, que admiraram sua diligência e o sucesso que isso trouxe. O trabalho trouxe-lhe o respeito de que tanto gozou em Damasco. O trabalho trouxe-lhe todas essas coisas que aprovei, e o que achava que o trabalho somente convinha a escravos. A vida é repleta de prazeres que os homens podem gozar, comentou Shahunada. Cada um deles tem o seu lugar. Fico contente com que o trabalho não esteja restrito a escravos. Fosse assim, eu me veria privado de meu maior prazer. Não há nada que me dê uma soma maior de satisfação do que o trabalho. Shahunada e Radan Gula seguiram cobertos pelas sombras das muralhas torreadas até os maciços portões de bronze da Babilônia. À aproximação deles, os guardas ali postados tiveram a atenção despertada e respeitosamente saudaram um honrado cidadão. Com a cabeça erguida, Shahunada passou com sua grande caravana pelos portões e subiu as ruas da cidade. Sempre aspirei a tornar-me um homem como meu avô, confidenciou-lhe Radan Gula. Nunca tinha percebido o tipo de homem que ele foi. Você me mostrou isso. Agora que compreendo, admiro ainda mais, e sinto-me muito mais determinado a ser como ele.
Temo que nunca lhe poderei pagar por ter me dado a verdadeira chave do sucesso dele. Daqui por diante usarei essa chave. Quero começar de maneira humilde, como ele, que convém à minha verdadeira posição muito mais do que joias e roupas finas. Assim dizendo, Radangula arrancou as bugigangas que lhe pendiam das orelhas, e os anéis que lhe enfeitavam os dedos da mão. Freando o cavalo, fui ficando um pouco para trás, até que voltou a seguir em frente, cheio de respeito, mas atrás do líder da caravana. Um esboço histórico da Babilônia nas páginas de história. Não existem cidades mais glamorosas do que a Babilônia. Seu próprio nome evoca visões de riqueza e esplendor. Seus tesouros de ouro e joias eram fabulosos. Alguém logo imaginaria que uma cidade próspera como essa só poderia estar situada numa pujante região tropical, cercada por ricos recursos naturais, como florestas e minas. Pois não era o caso. Ela estava localizada junto ao rio Eufrates, num extenso e árido vale. Não tinha florestas nem minas e muito menos pedras para construção. Não se achava sequer próximo a uma daquelas estradas comerciais da época. Como se não bastasse, a chuva era minguada para o cultivo de grãos. A Babilônia é um impressionante exemplo da capacidade do homem para alcançar grandes objetivos, utilizando o que quer que estivesse à disposição. Todos os recursos que sustentavam essa grande cidade foram desenvolvidos pelo homem. Todas as suas riquezas foram por ele produzidas. Babilônia possuía apenas dois recursos naturais: um solo fértil e a água do rio. Numa das maiores realizações de todos os tempos, os engenheiros da Babilônia desviaram as águas do rio, por meio de represas e imensos canais de irrigação, cruzando grandes distâncias através do vale árido. Esses canais despejavam suas águas revigorantes sobre o solo fértil. Isso se coloca entre as primeiras façanhas da engenharia conhecidas na história. Abundantes colheitas foram a recompensa por esse sistema de irrigação que o mundo nunca tinha visto antes. Felizmente, durante sua longa existência, a Babilônia foi governada por sucessivas linhagens de reis, para quem conquistar e pilhar não passavam de situações episódicas. Embora se tivesse empenhado em muitas guerras, a maioria era de natureza local e na maior parte das vezes buscavam conter a investida de ambiciosos conquistadores de outras regiões, que cobiçavam seus fabulosos tesouros. Os magníficos governantes da Babilônia ganharam um lugar na história por causa de sua sabedoria, espírito de iniciativa e justiça. A Babilônia não produziu monarcas pomposos que ansiassem por conquistar o mundo conhecido para que todas as nações pudessem homenagear seu egotismo. Como cidade, a Babilônia não existe mais. Quando essas estimulantes forças humanas que a construíram e mantiveram por milhares de anos se dissiparam, ela logo se tornou uma ruína desabitada. Sua localização fica na Ásia, a cerca de 600 milhas a leste do Canal de Suez, bem ao norte do Golfo Pérsico. Sua latitude é mais ou menos 30 graus acima do Equador, praticamente a mesma de Yuma, no Arizona. O clima é parecido com o dessa cidade americana, quente e seco. Hoje o Vale do Eufrates, antes uma populosa região de próspera agricultura, não passa de um deserto árido batido pelo vento. Uma vegetação rala de arbustos luta para sobreviver contra as tempestades de areia. Lá se foram os campos férteis, as gigantescas cidades e as grandes caravanas de ricas mercadorias. Bandos nômades de árabes, levando uma vida difícil com seus pequenos rebanhos, são seus únicos habitantes. Tem sido assim desde o começo da era cristã. Colinas de terra semeiam o vale. Durante séculos, os viajantes acostumaram-se a considerá-las desse modo. A atenção dos arqueólogos foi finalmente despertada devido a pedaços de cerâmica e de tijolos que começaram a aparecer depois de ocasionais aguaceiros. Expedições financiadas por museus americanos e europeus foram enviadas ao local para fazer escavações e ver o que podia ser achado. Pás e picaretas logo provaram que essas colinas eram antigas cidades. Cidades sepultadas, não haveria talvez melhor expressão para elas. A Babilônia era um desses achados. Durante algo em torno de 20 séculos, os ventos espalharam sobre ela a poeira do deserto. Construídas originalmente de tijolos, suas muralhas muito expostas tinham se desintegrado, caindo mais uma vez por terra. Assim é a Babilônia, a faustosa cidade, em nossos dias. Um amontoado de sujeira por tanto tempo abandonado que nenhuma pessoa viva chegou sequer a saber seu nome, até que foi descoberta através da cuidadosa remoção dos restos seculares de ruas e dos escombros de seus nobres templos e palácios.
Muitos cientistas consideram a civilização babilônica e a de outras cidades no vale como as mais antigas, entre aquelas que possuem um registro definido. Datas positivas assinalam um recuo de 8.000 anos. Um fato interessante nessa conexão é o meio usado para determinar essas datas. Soterradas nas ruínas da Babilônia, encontraram-se descrições de um eclipse do Sol. Astrônomos modernos calcularam prontamente a época em que tal eclipse, visível na Babilônia, ocorreu, e então estabeleceram uma conhecida relação entre o calendário deles e o nosso. Conseguimos, portanto, provar que há 8.000 anos os sumerianos, que habitaram a Babilônia, viveram em cidades muradas. Mas só podemos conjecturar sobre quantos séculos antes essas cidades existiram. Seus habitantes não eram meros bárbaros, vivendo dentro de suas muralhas protetoras. Eram um povo culto e educado, até onde pelo menos a história escrita pode chegar. Eles foram os primeiros engenheiros, os primeiros astrônomos, os primeiros matemáticos, os primeiros financistas, e o primeiro povo a ter uma linguagem escrita. Já fizemos menção aos sistemas de irrigação que transformaram o vale árido num paraíso agrícola. O que restou desses canais pode ainda ser acompanhado, embora quase todos estejam completamente cobertos pela areia acumulada. Alguns eram tão grandes que, quando sem água, uma dúzia de cavalos poderia correr lado a lado sobre o seu leito. Em tamanho, não ficam nada a dever aos maiores canais do Colorado e de Utah. Além de irrigarem as terras do vale, os engenheiros babilônicos realizaram um outro projeto de similar magnitude. Por meio de um sofisticado sistema de drenagem, recuperaram para o cultivo uma imensa área pantanosa na foz dos rios Tigre e Eufrates. Heródoto, viajante e historiador grego, visitou a Babilônia em pleno apogeu da cidade, e deu-nos a única descrição que conhecemos feita por um estrangeiro. Seus escritos fornecem um panorama gráfico da cidade, e mencionam alguns dos extraordinários costumes de seu povo, além dos comentários sobre a notável fertilidade do solo e as abundantes colheitas de trigo e cevada. A glória da Babilônia desapareceu, mas sua sabedoria foi preservada para nós. Para isso, estamos em dívida com sua forma de registros. Naqueles distantes dias, o uso do papel ainda não tinha sido inventado. Em seu lugar, os babilônios gravavam laboriosamente seus escritos sobre tabuinhas de argila úmida. Em seguida, eram cozidas e tornavam-se uma telha dura. Mediam em geral cerca de 6 por 8 e 1 polegada de espessura. Essas tabuinhas de argila, como eram comumente chamadas, tinham um uso tão disseminado quanto têm hoje nossas modernas formas de escrita. Os habitantes gravavam sobre as tabuinhas lendas, poesia, história, transcrições dos decretos reais, as leis da terra, títulos de propriedade, notas promissórias, e até cartas que mensageiros levavam a cidades distantes. Através delas, temos condições de reconstituir diversos aspectos da vida íntima e pessoal do povo. Uma tabuinha, por exemplo, evidentemente saída de um armazém, registra que na data assinalada, um determinado cliente trouxe ao comerciante uma vaca, trocando-a por 7 sacas de trigo, 3 entregues na hora, e as 4 restantes, reservadas para quando o cliente quisesse apanhá-las. Conservadas intactas sob os destroços das cidades, os arqueólogos recuperaram bibliotecas inteiras dessas tabuinhas, centenas de milhares delas. Uma das mais notáveis maravilhas da Babilônia eram as imensas muralhas que cercavam a cidade. Os antigos classificam-nas como a Grande Pirâmide do Egito, entre as 7 maravilhas do mundo. Atribui-se à rainha Semíramis a construção das primeiras muralhas, durante os primórdios da cidade. Modernos escavadores não conseguiram achar qualquer traço das muralhas originais. Não sabemos mesmo quanto mediam de altura. Segundo menção dos primeiros escritores, estima-se que tivessem entre 50 e 60 pés de altura, voltadas para o lado de fora com seus tijolos queimados, e, além disso, protegidas por um profundo fosso de água. As muralhas mais recentes e mais famosas foram iniciadas cerca de 600 anos antes de Cristo pelo rei Nabopolassar. Era de tal envergadura seu projeto de reconstrução, que ele não viveu o suficiente para ver a obra concluída. Esta foi continuada por seu filho, Nabucodonosor, cujo nome é bastante familiar na história bíblica. A altura e a extensão dessas últimas muralhas desafiam a própria credulidade. Autores idôneos julgam que elas alcançassem a altura de 160 pés, o equivalente a um moderno prédio de escritórios de 15 andares.
Sua extensão total estaria estimada entre 9 e 11 milhas. Tão amplo era o topo que uma carruagem de 6 cavalos podia ser conduzida sobre ele. Muito pouco resta agora dessa tremenda estrutura, alguns pedaços das fundações e o fosso. Além das devastações provocadas pelos elementos naturais, os árabes completaram a destruição, carregando os tijolos para construírem suas próprias casas. Contra as muralhas da Babilônia marcharam, sucessivamente, os exércitos vitoriosos de quase todos os triunfadores dessa época de guerras de conquista. Uma hoste de reis assediou Babilônia, mas sempre em vão, e não se deve considerar levianamente os exércitos desses dias. Historiadores referem que tais unidades contavam com 10.000 cavaleiros, 25.000 carros de guerra, 1.200 regimentos de soldados a pé, cada regimento reunindo 1.000 homens. Compreende-se que se precisasse de 2 ou 3 anos de preparação para organizar os materiais de guerra e conseguir provisões suficientes para os propósitos das expedições. A Babilônia parecia organizada como uma cidade moderna. Havia ruas e lojas. Vendedores ambulantes ofereciam suas mercadorias através dos distritos residenciais. Sacerdotes oficiavam-se em magníficos templos. Dentro da cidade havia um encrave cercado para os palácios reais, com muros tão altos, segundo se diz, como as muralhas que circundavam a própria cidade. Os babilônios eram hábeis nas artes. Estas incluíam a escultura, a pintura, a tecelagem, a ourivesaria, a manufatura de armas e os implementos agrícolas. Seus joalheiros criaram objetos belos e artísticos. Muitas amostras foram recuperadas das sepulturas de seus ricos cidadãos e podem agora ser vistas nos principais museus do mundo. Num período realmente remoto em que o restante do mundo estava ainda cortando árvores com machados de pedra, ou usando na caça e na guerra lanças e flechas com pontas de sílex, os babilônios já conheciam machados, lanças e flechas com pontas de metal. Os babilônios eram financistas e homens de negócios talentosos. Até onde podemos saber, foram os inventores do dinheiro como meio de troca, das notas promissórias e dos títulos de propriedade escritos. A Babilônia nunca foi invadida por exércitos hostis até cerca de 540 anos antes do nascimento de Cristo. Mesmo então, suas muralhas não foram tomadas. A história da queda da Babilônia é mais extraordinária. Ciro, um dos maiores conquistadores daquele período, pretendia atacar a cidade e esperava vencer suas muralhas inexpugnáveis. Conselheiros de Nabônido, o rei da Babilônia, persuadiram-no a sair ao encontro de Ciro e dar-lhe combate sem esperar que a cidade fosse sitiada. Derrotado o exército babilônico, este abandonou a cidade. Consequentemente, Ciro encontrou os portões abertos e transpolou sem qualquer resistência. A partir daí o poder e o prestígio da cidade foram aos poucos minguando, até que, no curso de algumas centenas de anos, ela se viu finalmente abandonada, entregue à própria sorte, transformada mais uma vez, pelos ventos e tempestades, na terra deserta sobre a qual sua grandeza fora originalmente construída. A Babilônia caiu, nunca mais se ergueu, mas nossa civilização tem grandes dívidas com ela. Os eões 3 do tempo cobriram de areia os altivos muros de seus templos, mas a sabedoria da Babilônia permanece. Os famosos trabalhos da antiga Babilônia, suas muralhas, templos, jardins suspensos e grandes canais foram realizados pela mão escrava, principalmente entre os prisioneiros de guerra, o que explica o tratamento desumano que receberam. Essa força de trabalho incluía igualmente muitos cidadãos da Babilônia e de suas províncias que tinham sido vendidos como escravos por causa de crimes ou problemas financeiros. Era um costume corrente que os próprios homens oferecessem a si mesmos esposas e filhos como caução relativa a dívidas, julgamentos legais ou outras obrigações. No caso de não cumprimento, as pessoas entregues como garantia eram vendidas como escravas. Os costumes dos escravos na antiga Babilônia, ainda que possam parecer inconsistentes para nós, eram rigorosamente regulados pela lei. Por exemplo, um escravo podia ter sua própria propriedade, e até outros escravos sobre os quais seu amo não tinha qualquer direito. Escravos casavam-se livremente com não escravos. Filhos de mães livres eram livres. A maioria dos comerciantes da cidade eram escravos. Muitos destes formavam sociedade com seus amos e eram ricos de pleno direito. 3 entes imaginários do